Está começando mais um Papo Empreendedor. Aqui falamos sobre negócios, empreendedorismo com boas histórias e preto no branco. Eu, Sérgio Kendi. Eu, Matheus Queiroz. Eu, Matheus Bragato. E hoje vamos fazer um podcast interno nosso, que é os conteúdos mais pesados que tem. Então, se você quer desenvolver equipes e gerenciar pessoas melhores do que você faz hoje, escute até o final desse podcast, que você vai aprender bastante coisa. Tudo que a gente faz no The Best e o que a gente vai fazer também. Então aqui tem até o futuro da nossa empresa. Boa. Beleza? Beleza. E... vamos até... Aê! Uma palminha. Palmas pro The Best. E... Então, o podcast hoje é sobre gestão de pessoas? Mano, sobre gestão de pessoas. tudo que envolve pessoas é pesado, né, velho? É. Porque as pessoas é que fazem acontecer tudo. Exatamente. Pode ter um produto importante, pode ter uma marca importante, uma marca forte, mas o que tá por trás são as pessoas, né, velho? Justamente. E pra gente começar, acho que a primeira pergunta, a gente preparou algumas perguntas, mas acho que é a mais óbvia, né? Mas eu acho legal a gente cada um contar um pouquinho do que sente quando pensa nessa pergunta. Porque isso acho que é um pouco pessoal de cada um. Mas por que a gente deve desenvolver e gerenciar pessoas dentro da nossa empresa? Qual que são os motivos? Começa... Quem começa? Não, posso falar. Eu acho que é uma resposta meio que... Vai ser meio que unânime ali algumas coisas muito parecidas, né? Pode ser um detalhe ou outro, que vocês vão acabar falando, que acho que o maior ativo da empresa, como até o Bragato falou, acho que o maior ativo da empresa são as pessoas, né? A parte mais importante ali da empresa são as pessoas. Então, se a gente não tiver gestão de pessoas, a gente não tem gestão de empresa. Se não tem gestão de empresa, a empresa não vai para frente, né? Então, eu acho que talvez a parte mais importante de toda empresa é a gestão das pessoas. Então, para mim, o porquê é literalmente porque é a parte mais importante. É por isso. Complementando, então. A gente precisa desenvolver as pessoas porque a cada momento que a empresa dá um passo à frente, né, cresce, se desenvolve e está desenvolvendo, no nosso caso, os franqueados também, a gente precisa desenvolver as pessoas para que elas sigam esse nível de complexidade e sigam o nível de capacidade exigida para ser trabalhada, né? E assim, junto com elas também têm equipes. Então, as pessoas que a gente lidera e as pessoas que lideram outras têm equipes e a gente precisa desenvolver elas precisam adquirir conhecimentos que não têm e que muito vai partir da gente do que a gente quer, porque muito vai estar alinhado à visão, né? Então, tudo vem da visão, aí a partir da visão vem as demandas, aí vem quais são as capacidades exigidas de todo mundo. Então, a gente precisa desenvolver todos os tipos de capacidade, soft, hard skills, para elas também desenvolverem outras pessoas. E para complementar também, que eu estava pensando, não contei aqui antes para não estragar, né? Deixou o toque final. Mas eu acho que vira até um second level think, né? Que é tipo o seu pensamento de segundo nível ali. Porque eu acho que talvez o primeiro pensamento de uma pessoa, qualquer pessoa no mundo, o que é? Ela quer se desenvolver, ela quer ser foda. Então, putz, a primeira meta minha é eu ser um cara bom. Eu ser um cara acima da média, eu sou um bom vendedor, eu sou um bom comunicador, eu sou um bom gerenciador. Só que eu acho que o pensamento de segundo nível de um empresário, quando ele realmente começa a entender, começa a ter escala, começa a ter notoriedade, o que começa a dificultar para ele? Que já não depende mais dele. Porque o cara não consegue mais ficar ainda no eu presa, que é o cara sozinho. Não é só mais ele, agora ele tem mais um monte de gente por trás. E agora, o papel dele agora é fazer com que as pessoas debaixo dele consigam ser tão bom ou melhor do que ele ainda naquele papel. Aí que eu acho que o negócio começa a mudar, porque daí envolve muita coisa complexa. Não depende só de você, mas muito de você, né, que está gerenciando as pessoas ali, só que você começa a depender de outras pessoas. Então acho que a dificuldade e o segundo level disso é você entender que você precisa ter uma equipe estruturada, capacitada, que vai ser melhor que a equipe do seu concorrente. Porque aí começa a brigar, já não é mais agora Sérgio contra o outro sócio da outra empresa ou Matheus contra o Sérgio, não é mais isso, se a gente fosse concorrente. Agora começa a ser o time do The Best contra o time do outro Açaí. O time da Nestlé contra, sei lá, o time da Unilever. Começa a ficar um negócio muito mais complexo. E aí o que ganha o jogo são os gestores ou os líderes que conseguem treinar melhor os seus times. Então acho que tipo, a galera tem que entender isso, que para minha loja, para minha franquia, se eu tenho uma franquia do The Best, ser uma melhor que a outra franquia do The Best ou com uma outra marca concorrente, qual que é um dos papéis meus, né, nosso? É a gente conseguir fazer com que a nossa equipe seja melhor que a equipe do concorrente. Como que a gente pode fazer isso?
Treinando, desenvolvendo. Então, eu acho que, tipo, isso que a galera tem que entender, que não parte mais, eu sou um bom franqueado. Mas o que é ser um bom franqueado? Às vezes, o que é ser um bom empresário? Ser um bom empresário, tipo, que tem muita gente, é conseguir ter pessoas boas abaixo de você. E como que você faz isso? Você não tem que pegar pessoas... Você pode até pegar pessoas meio que pré-prontas, mas você vai ter que, na maioria dos casos, modelar as pessoas, desenvolver elas, né? Exatamente. Certo. E... Tá. Agora, eu acho que você quer falar alguma coisa? Não, é isso mesmo. Quer complementar? Não, acho que vocês disseram tudo, todos os detalhes, acho que é o que eu falei. Acho que o ativo mais importante, se só complementar, faz todo sentido, né? E só pra a gente meio que dar nome aos bois assim aqui, você acha que... Porque a gente não estava na pauta, tá? Pensei agora que você estava comentando, aí eu pensei sobre aqui. Mas você acha que o papel de desenvolver as pessoas que fica por cargo de qual setor? E se, tipo, por exemplo, tu ia falar RH, né? Mas será que realmente é o da RH ou você acha que tem que ter uma equipe por fora para desenvolver pessoas? E como você acha que, tipo, que o dono da empresa tem, tipo, a sua responsabilidade dentro do RH ou não deve participar? Né? Porque teve só para complementar, teve uma vez que eu vi algum podcast e perguntaram pro Jorge Paulo Lemann qual que seria a primeira equipe que ele contrataria se ele construísse uma empresa do zero. E todo mundo achou que era comercial. Vendas. Aí ele pegou e falou assim, não, eu não contrataria a primeira equipe comercial, eu começaria pelo RH. Os caras falaram, por quê? Porque é o RH que vai recrutar e treinar as pessoas para entrar na área de vendas. Sem o RH, eu não consigo pegar nem pessoas boas para entrar dentro da minha empresa. Então eu tenho que começar sempre pelo RH. E eu falei, caramba, velho, forte. Né? Aí que a gente começou, acho que, tipo, entender que o quão importante é a gente ter um RH estruturado, uma equipe e pessoas que buscam o desenvolvimento de pessoas, né? Então, eu acho que dentro disso que você perguntou, é um assunto bem extenso, mas eu acho que assim, hoje o RH, pelo que a gente vem estudando, vem vendo, eu estudei bastante sobre isso, hoje cada vez mais o RH é um setor muito mais estratégico do que simplesmente, lá atrás todo mundo pensava que RH era contratação, demissão, foi mal, passa lá no RH. DP, né? A galera acha que RH é só isso. Só operacional. Só né? operacional. Não é. E hoje o RH é muito mais inserido dentro da parte estratégica do que, acho que qualquer outro setor, na verdade. Talvez que esteja mais inserido dentro da estratégia, que deveria estar, né? Porque é ele que vai auxiliar todos os setores, né? Acho que a principal função dele é auxiliar os outros setores a se desenvolver. Eu acho que não é ele que vai fazer com que todos se desenvolvam. Por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui. A gente tem, por exemplo, um setor de vendas. E lá dentro do setor de vendas tem lá o gerente, aí tem os abaixo do gerente, sei lá, um auxiliar, enfim, vamos pensar em auxiliar e gerente. O RH, ele tem que dar ferramentas, tem que dar norteamento, tem que trazer uma cultura, a cultura é um assunto mais extenso ainda, tem que trazer uma cultura forte, tem que trazer todas as ferramentas possíveis e estar do lado das pessoas que vão gerir aquela equipe para que desenvolva aquela equipe. Então, ainda assim, quem vai desenvolver aquela equipe é aquele gestor. É aquele gestor que vai desenvolver. Só que o RH tem que estar estrategicamente para fazer o auxílio, para ajudar aquele setor a crescer. Né? Mas o RH, você acha que ele pontua no gestor, né? Não pontua na equipe. Ele pontua, na verdade, ele pontua em todos os pontos. Ele pontua tanto lá no auxiliar, quanto ele pontua lá no gerente, como no diretor. Ele pontua em todas as áreas, ele pontua. Só que a parte é que assim, para de desenvolvimento das pessoas, tem que partir de uma escala global. Uma visão geral, né? É muito melhor, é muito mais didático você pensar que um gerente vai fazer desenvolver o seu subordinado ou, sei lá, o seu auxiliar do que o RH que vai desenvolver eles. Hoje não funciona muito bem assim. Como é que eu RH, vou fazer com que uma área de TI se desenvolva, vou para a área de marketing desenvolva, vou para outra área que desenvolva. Eu como RH, eu não tenho todas as competências daquela área para fazer com que aquela pessoa se desenvolva. Essa é a pergunta que eu ia te fazer. Por exemplo, eu sou RH, como é que eu vou fazer o RH ajudar a equipe de venda se o RH não sabe vender? Isso, essa pergunta... Mano, posso responder, velho? Pode, manda bala. Porque assim, voltando, tá? Vou responder diretamente. Que na verdade, mano, todo gestor tem que ter o pensamento de RH. Então, tipo, um coordenador, um líder, qualquer líder tem que ter o pensamento de RH. Então o RH ele tá junto dentro da pessoa, mas não o setor de RH que tá ali fazendo aquele trabalho. É o RH que implementa e coloca aquilo nas pessoas. Isso que a gente faz de treinar a galera, de ensinar as coisas que a gente sabe, é RH. Porque RH é referente a pessoas. O que significa RH?
Recursos humanos, né? Tá, mas na base, assim, o que seria recursos humanos? Tipo, É bem profundo, né? Não, eu tava pensando nisso, mas às vezes essa palavra é até ruim, sabia? Porque às vezes a gente esquece do ser humano e pensa só nos recursos. É uma parada meio complicada. Pejorativa, né? A gente usa recursos humanos, mas na verdade são pessoas. Tem muita gente que troca... Ah, eu entendi. Você disse assim, tipo, que os humanos acabam sendo recursos. E por isso que essa palavra é um pouquinho pejorativa. A galera troca ela. Tem gente que usa, sei lá, gestão de pessoas. Tem gente que usa... Gosto muito mais também de GP, velho. Gestão de pessoas. É mais fácil, você está gerindo pessoas. E não usando recursos delas, né? Gestão de pessoas é muito mais foda. Mas voltando, porque eu ia falar o seguinte. O cara que deve estar ouvindo a gente falou, putz, velho, vou ouvir o podcast aqui, os caras tá falando de RH já, né? Mas, pô, eu sou eu, meu RH. Sou eu, minha esposa, sou eu e meu funcionário, tenho algum coordenador. Então, como que eu faço, velho? Vou começar com RH? Mas, tipo assim, a ideia não é que ele tem que começar com RH, ele tem que ter a mentalidade de RH, né? Então, tipo, desde o momento que ele começa a contratar, ele tem que... de GP. Ou de GP, né? Vou falar mais de GP. Mas ele tem que começar a contratar com mais precisão, velho, e não aleatório. Tem que contratar muito mais seletivamente, pensando mais nos valores, se estão alinhados com os valores da empresa dele, do que ele quer fazer. Porque daí ele vai conseguir ter pessoas boas para dar continuidade naquele projeto maior dele. Né? Então, tipo, não que vou começar com o RH. Porque o Jorge Paulo Lemann, velho, em muitos momentos da vida dele, ele estava com empresas muito bem estruturadas. Então, tipo, muitos momentos da Ambev, velho, o RH foi extremamente importante. Porque eles já partiram para pegar pessoas capacitadas no mercado. Isso tem na internet, muitas palestras deles. Então eles pegavam já pessoas capacitadas, muito capacitadas. Então o RH era muito forte. Tinha muita equipe que contratava, ia atrás em universidade, buscava pessoa foda já para estar dentro. Mas e quem não tem esse recurso, né? Tem que desenvolver, velho. Para desenvolver tem que procurar, tem que ser seletivo, né? Tem que ter paciência. Mas ó, só para ter um assunto bem legal que é assim, ó. A gente fala que, sei lá, você falou que o gestor tem que ter o seu setor de RH ali dentro dele e ele acabar gerindo as pessoas. Eu concordo, isso é gestão de pessoas. Então todos os líderes têm que ter gestão de pessoas, tem que ter o GP dentro deles. Concordo. Só que o setor de RH, acho que ele tem um papel bem específico em alguns detalhes que um diretor não vai ter. Não. Eu digo assim, quando a pessoa está começando, eu tenho uma empresa agora, eu estou ouvindo sobre como que eu vou desenvolver as pessoas, entendeu? Mas tem um momento que o RH, velho, ele é próprio, ele é como se fosse um corpo dentro da empresa. Isso. É isso que você está falando. E esse momento, ele se dá em várias áreas, tá? Vamos pensar nas áreas mais burocráticas possíveis, sei lá, recrutamento, a parte de toda a admissão, endomarketing também, enfim, né? Tem várias áreas. Mas tem uma área bem específica dentro do RH que hoje eu exerço bastante aqui dentro e ninguém nem percebe, que é a parte de BP, né? Que é Business Partner, que a gente fala, né? Essa parte de BP é um setor que muitas empresas grandes utilizam muito forte isso e é um setor dentro do RH que talvez seja um dos mais fundamentais. O que é um trabalho de business partner? É você fazer com que todas as equipes se integrem. É fazer com que a comunicação entre vendas e marketing e TI e administrativos se comuniquem, que todos os setores se comuniquem, que aquilo não fique perdido. Né? Então, dá um exemplo na prática disso. Como é que você faz isso? Coxinha de sexta-feira aqui? A coxinha de sexta-feira. Não, a gente que para quem não sabe, assim, toda sexta-feira não, né? É uma vez por mês, né? Uma vez por mês. Tem um aniversariante do mês aqui, tem as coxinhas, os quibezinhos, tem uma Carolina do caramba que ela são as integrações. Mas não é só Mas não é disso que ele tá falando. Não é disso. Não é disso que eu estou falando. Não é só integração. Integração é importante pra galera se conhecer. Mas também o BP, ele é mais do que só se conhecer. É fazer com que aquela atividade não se perca. Porque, por exemplo, uma pessoa de marketing pode estar pensando numa coisa e o TI está pensando na mesma coisa e os dois fazendo um trabalho redobrado, enfim, acabar fazendo duplo trabalho à toa. Ou o que ele tem dificuldade na parte dele, ele conversar mais com a parte do TI para facilitar ele ter produtividade na parte dele. Daí. A gente teve muito problema que a gente estava cada um seguido para um canto aqui dentro. Não sei se vocês... Principalmente na parte... o TI estava indo para um caminho, a parte de vendas estava indo para outro, aí a parte de produção estava indo para um caminho diferente. A gente falou assim, vamos juntar esse programa que a gente vai fazer, essa é a estruturação que a gente vai fazer, essa é a empresa que a gente vai tomar, esse é o caminho que a gente tem que ir, a gente tem que organizar. E o BP é um puta de um cargo que ajuda nisso. Ele não precisa saber especificamente de
cada detalhe, mas ele tem que juntar a galera e fazer as perguntas certas, para que todo mundo entenda onde está o problema, né? E uma das coisas que a gente acabou até implementando aqui dentro, né, uma coisa legal, que é uma parte de uma vez por mês a gente entregar aquele relatório, entregar aquele ponto de cada área que a gente tem, para a gente discutir e entender o que está acontecendo em cada área, qual que é o ponto de melhoria seu, qual que é o ponto de ruim meu, enfim, para a gente se desenvolver ali dentro. Isso foi muito foda. Eu acho que isso faz com que tudo se integre, entendeu? Deixa eu só pontuar isso aí que você tá falando, porque você tá falando bastante coisa aqui, só que às vezes a galera que tá de fora não tá entendendo, às vezes, né? Mas todo dia 15 agora, né? Isso. Agora a gente criou um novo processo aqui dentro, que é de fazer uma entrega de relatório mensal de cada setor. Isso. Então, por exemplo, a gente hoje aqui, nossa empresa é grande, a gente tem bastante colaboradores dentro da empresa, tem mais de 140 pessoas aqui nossas contratadas. E aí junto o setor de produção da fábrica, o setor de logística da fábrica, o setor de expedição de pedidos, setor de RH, setor de vendas, setor de marketing, setor de lojas, TI. setor de TI, setor do financeiro. Então junto acho que Tráfego. setor de tráfego, então junto mais ou menos ali acho que 10, 12 gestores aqui. E cada um mostra o seu relatório do mês, o que fez, o que desenvolveu, e a gente pega alguns indicadores para acompanhar aquela performance nossa ali. Então, aí tem um cafezinho, um bolinho, não sei o quê, na TVzinha, a gente mostra aqui na TV, aqui nessa aqui, inclusive. E ficou legal, né? É um negócio que eu acho que a grande diferença que foi desse processo aí foi realmente subir a régua de algumas pessoas, né? Pegar os melhores, né? E fazer os piores, ter que nivelarem com os melhores. Né? Porque, e vice-versa também, né? É meio que uma troca, né? É um compartilhamento de ensinamento, né, velho? Sim. Você vê, olhar pra uma pessoa e ver que ela é capaz de fazer aquilo, você fala, putz, eu consigo isso aí também. Mas não é nem questão do relatório. Às vezes, a pessoa que faz um relatório bonito, mas conversa com uma pessoa que nem o Tadayuki, que tem muita experiência, que fala com uma liderança, enfim, que sabe comunicar. Então, a pessoa meio que troca também, informação, vai aprendendo junto, né? Sim. Acho que isso que é legal, não é? O relatório é só o... O resultado final. É entrega só, né? Só entrega. Mas acho que mais o ambiente, né? O momento é mais importante. Só trazendo uma comparação, assim, esse negócio de relatório é tão importante que tem naquele livro, As Cartas de Bezos, né? Ele diz a importância que tem um relatório quando você vai trazer alguma ideia, quando você vai trazer alguma coisa, porque a dificuldade de você montar um relatório traz muito daquele entendimento que você tem do negócio. Então, vou trazer um relatório foda. Claro que tem que trazer. Por quê? Porque eu vou ter um trabalho, eu vou me esforçar, eu vou entender exatamente, eu vou destrinchar o que eu tô entendendo para chegar lá na frente e mostrar um negócio foda. Então, o relatório ele é o resultado final, a ponta final de toda uma bagagem de conhecimento. Então, se a gente começar cada vez... Isso é um negócio legal. Quanto mais a gente cobrar relatórios melhores e melhores e melhores, vai fazer com que a galera aprenda mais e mais e mais. E o que é só pra gente entrar, o que é um relatório melhor pra você? Putz... Não, é que pra mim, eu acho que, acho que um relatório bom é feito de boas perguntas. Que você mesmo teve na sua área. Concordo. Ótimo ponto. Né? Acho que as melhores. Acho que o segredo de um relatório bom é você colocar boas perguntas que você queria descobrir. Isso. Acho que essa é a chave. Por exemplo, sei lá, na parte de contratação. Putz, quantas pessoas a gente contratou esse mês? Quantos demitiram? Qual foi o nosso turnover? Pra fazer um bom relatório é ter as perguntas boas. Na parte de marketing. Putz, quanto que a gente investiu esse mês em marketing? O que a gente fez? Qual foi os resultados das nossas campanhas? Quanto a gente investiu? O que a gente está fazendo? Né? Na parte de logística. Quanto que a gente teve de perca, enfim, de custo de expedição, abaixou, diminuiu, produtividade, né? Enfim. Então, sempre pensar em boas perguntas que você queria saber sobre o seu setor. Sobre o seu setor. Beleza. O que mais? Bom, tem muito por que a gente colocou, né? Agora falta... É que a gente acabou passando um pouco, né? A gente falou de GP agora, né? De GP. Mas manda bala. Tá, beleza. Então, beleza, a gente falou agora o porquê que a gente deve gerir pessoas. Acho que tá bem óbvio, né? E agora a pergunta que fica é, como que eu faço isso? Como que eu faço para desenvolver as pessoas, gerir as pessoas melhores, né? Quer começar? Não, pode começar, só que tem um momento para isso, né? Para a hora que começa a desenvolver. Em qual momento que a gente pode começar a pensar isso? Em qual momento que a gente começa a sentir essa dor, né? De precisar isso. Porque, essa dor. Porque eu acho que são fases na vida de um empresário ou de um gestor. Porque eu acho que gerir pessoas é para gestor, para empresário, para qualquer líder, tem que saber gerir pessoas. Então, um cara que tá jogando um futebol, uma pelada de domingo, é um gestor. Para quem tem muito filho. Exatamente. Para quem, sei lá, tem 4 filhos, 3 filhos, o cara vira um gestor de família. Né? Em qual momento que ele deve perceber isso e que isso é importante para ele? Acho que desde o princípio mas
Quando o cara, acho que vira a chave, que ele percebe isso daí? Porque a gente não tinha essa cabeça lá atrás, né? A gente foi construindo essa visão, né? Pra mim, eu acho que assim, a parte de gerir pessoas é quando eu não tô dando conta mais daquilo que eu tô querendo fazer. Acho que pra mim, primeira pra mim coisinha, foi isso. né? Primeira coisinha. Pra mim, tipo, lá atrás você tá fazendo tanta coisa que preciso de alguém. A gente precisa Mas de é alguém. só, isso daí é só necessidade de atender a demanda. Mas pra mim foi. Talvez ainda não é o principal pensamento de desenvolver. Aí você sente essa necessidade de desenvolver na hora que você vê que aquela pessoa não executa como você. Verdade. É isso daí. É isso daí. Então, assim, a iniciativa de achar alguém é essa, tipo, não tô dando conta mais, sozinho. Beleza? Mas agora desenvolver a pessoa e falar assim, pô, ela tá entregando muito mal. A dor só vem quando tem o resultado, né? Tem outra vertente também. Quando você encontra alguém que desenvolve melhor que você, essa pessoa, ela te dá uma ilusão, né? Aí depois que ela sai, você procura alguém que seja melhor. Eu acho que... Aí depois você cria o pensamento, putz, eu tenho que desenvolver alguém que se torne igual àquela pessoa. Eu acho que o momento sempre é a dor, né? Pô, é a dor de não tô dando demanda, é a dor, a pessoa não tá entregando, é a dor, tá faltando coisa, é sempre a dor, né? Acho que o momento é a dor, né? Mas acho que começa assim, tem uma loja, trabalhei mais 3 funcionários. No momento que eu tô na loja, ali na operação ali, que não precisa de, quem que faz a compra? Eu que faço. Quem que faz a venda? Eu que faço. Quem que, sei lá, vai buscar tal mercadoria? Eu que faço. Quem que vai fazer? Eu que faço. De repente, eu tenho 2 lojas. Ou de repente minha loja tem mais 20 pessoas. Agora quem tem que comprar? Nossa, não dá tempo mais. Agora tá ficando para depois das 8 da noite. Aí o cara fala, ferrou. Eu tenho que pegar alguma pessoa para colocar no meu lugar. Essa pessoa começa a comprar. Aí chega no final do mês que a pessoa comprou um monte de coisa a mais. Você fala, caramba, o cara comprou tudo errado, que não sei o que, ferrou. Agora... É culpa dele? Então. Aí a pessoa vai falar, não, é culpa do cara, o cara que tá errado, que não sei o que, não. O cara, eu já falei, explique, mas não é culpa do gestor, do pai da criança ali, né? Então, tipo, aí o cara vai perceber lá na frente que o processo... Porque às vezes o cara faz o quê? Ele vai lá e pega de volta a atividade, né? Não, o cara fez daqui que eu vou fazer, que senão o cara não sabe fazer. Não dá pra deixar na mão dos outros. Aí o cara vai lá e pega de volta. Assim. Não consigo delegar isso. E aí o cara fica pro resto da vida daquele tamanhozinho e tem que diminuir porque não consegue dar conta. Mas e o processo de um cara começa a realmente subir a categoria ali, é o cara que fala, não, peraí, o cara fez errado, eu preciso ensinar ele. O que ele fez errado? Por que ele fez isso? Qual que foi o pensamento que ele teve para tomar essa atitude? Por que ele comprou 100 rolos sendo que era para comprar só 30? Por que ele pensou em 100? Vamos perguntar para ele o que ele acha. Por que você comprou 100, Matheus? Cara, porque eu vi o estoque lá, a gente estava com 20, no começo do mês a gente estava com 100 peças. Então eu achei que tinha que ter 100 de novo, comprei mais 100. Mas peraí, você não percebeu que o produto é meio que sazonal? Que ele nesse mês não vai vender mais o mesmo tanto? Né? Aí que o cara começa a entender, começa a explicar, começa a fazer o como fazer, né? Mas eu tenho uma frase que eu uso até hoje, que eu acho que é assim, não tem ninguém que é insubstituível. Ninguém é substituível, mas a gente talvez precise de 2 ou 3 pessoas para substituir uma, mas ninguém é substituível. Sim. Né? Talvez a produtividade da pessoa seja insubstituível, mas ninguém é substituível. Então a gente precisa de ter isso em mente, né? Então uma hora, não tá dando certo com uma pessoa, né? Sei lá, ela não tá dando conta, tem que delegar, nem que seja para 1, para 2, para 3, enfim. Aproveitando isso aí agora que você falou aqui, não foi esse tema que você acabou dando um outro exemplo, mas em qual momento que eu percebo que aquela pessoa ela é incompetente para aquela função ou eu que não sei treinar ela? Como é que eu faço para descobrir isso? Entendeu? Coloquei a pessoa naquela função, ela não entregou o resultado que eu estava buscando. Mandei ela fazer a compra, ela comprou muito a mais. Aí tentei explicar para ela, ela não entendeu. E tipo, em qual momento que eu tenho que ficar quebrando a cabeça com isso? Ou a pessoa realmente é ruim para aquela função, ela não serve para aquilo? Né? Como é que a gente identifica isso? Geralmente, na minha concepção, a culpa é sempre do gestor. A culpa é sempre do gestor. Mas mesmo que eu colocar um cara você vai me colocar para me programar. Eu não sou o melhor cara para isso. Aí a culpa é do gestor de ter colocado você para programar. Então, mas como é que você percebe que eu não sou um cara para programar? Aí que tá. Eu acho que tem que ter um lifetime ali, tem que ter um tempo de maturação para você entender como é que a pessoa está se desenvolvendo. Qual é esse tempo? Depende, coisa prática aqui, velho. É que não tem como falar para você o tempo exato. Porque existem funções que você aprende. Depende muito da curva de aprendizado de cada setor. Tem setor que a curva de aprendizado é muito baixa, tem coisa que a curva de aprendizado é muito alta. Então, é alinhar a curva de aprendizado com o tempo. Se você ver, é que no começo a primeira pessoa você não tem referência, é muito mais Exatamente, difícil. Mano. Quanto mais referência você tem, mais você fica bom em saber esse tempo. Isso. Agora quando você tem referência, por exemplo, eu peguei uma pessoa, essa pessoa foi muito boa, achei que ela era muito boa. Aí você contrata a segunda você percebe que deu um baile na primeira, então a primeira você viu que já não era tão boa assim. Então você começa a ter referência. Daqui pra frente você vai começar a contratar pessoas com referência naquela que você viu daquela função.
Então é difícil. A primeira pessoa realmente é difícil. Você vai ter que testar, você vai ter que ficar em cima. Mas também você vai ter mais tempo, porque uma pessoa só, você vai estar ali mais tempo olhando, tentando ensinar, ficando do lado da pessoa, enfim. Né? Então, eu acho que é isso. Acho que é mais referência, é curva de aprendizado e tempo. Acho que é isso. E também eu acho que a pessoa tem que saber o momento que ela tá. Por exemplo, né? Se a gente está precisando urgente de um cara para fazer programação, para fazer, front-end do nosso programa. E a gente tem que fazer esse negócio urgente. Aí você vai ficar testando com um cara que não vai demorar muito a aprender? Não dá para você testar. Você melhor trocar rápido para conseguir uma pessoa melhor. Ou terceirizar, pegar uma empresa. Porque às vezes as pessoas acabam juntando a urgência de um processo que às vezes não dá para esperar, né, com uma pessoa que tem aprendizado. Aí aquela pessoa que tem aprendizado às vezes vai demorar mesmo para aprender. Sim. Porque demora para você pegar a empresa, entender a cultura, entender como é que funciona, tudo isso. Aí você vai lá e coloca aquela pessoa no meio do fogo cruzado que não é culpa dela. Né? Então, acho que entender isso aí também é importante, né? Feeling, né? Mas voltando pro foco. Como desenvolver pessoas? Essa é a pergunta de ouro. Essa, pra mim, é a pergunta de ouro. Porque, pensar no porquê, eu acho que é muito trivial. Eu acho que até é padrão, né? Sim. Agora, como que é a chave da vitória ali, né? Quer falar alguma coisinha? De como gerir pessoas? Não, o primeiro passo, né, mano? Primeiro você identifica a dor que você tem, as dores que a pessoa tem. Só voltando um pouco na outra pergunta ali. Mas imagina um funcionário engajado e com vontade. Só que ele está incapaz, ele está incompetente em tal área. O que a gente vai fazer? Vai demitir de cara? Não. Ou vai tentar... Se eu gosto desse cara, se ele... Mano, ele tem que ficar. Depende. O que eu tenho que fazer? Depende, realmente depende. Porque assim, ele não tem... Então, essa já é uma parte do como. Identificar. Identificar. Porque assim, capacidade pode ser um problema. Mas e comportamento? Né? Então, vamos estabelecer. O cara tem um bom comportamento, tem muita vontade. Você colocou ele numa coisa que você acredita muito, mas não deu certo. Aí é possível repensar. Eu acho que tendo esses dois critérios de comportamento e a pessoa tá engajada, tá dentro da cultura, eu acho que a capacidade, aí a gente pode reajustar. Aí faz sentido reajustar. Aí a gente reajustar. Pode começar ou a ensinar muito desde a base, ter paciência, que é a educação do cara, instruir ele a fazer aquilo e dedicar tempo. Mano, vai ter que dedicar muito tempo. Ou a gente realoca ele e coloca uma outra pessoa no lugar. São duas estratégias diferentes. Isso. Aí a outra pessoa a gente testa. A gente faz o mesmo processo. Identifica se tem dor. Vai lá e ensina. Mas esse assunto é tão extenso que eu acho que assim, eu acho que tem pessoas que têm, eu acho que às vezes é uma ideia errada colocar a pessoa, por exemplo, uma pessoa que não tem nada de analítico, fica falando para ela fazer funções analíticas, sendo que uma pessoa seria absurdamente boa para fazer recrutamento. Eu vou colocar ela pelo resto da vida para ela fazer uma coisa que ela não é boa, tá indo mal, tá totalmente errado para ela, tá se matando para fazer, e quando na outra coisa ela tira de letra, faz bem, melhor do que praticamente todo mundo. Então, esse tipo de visão é importante a gente ter, né? É importante a gente estar entendendo, ver onde que a pessoa está indo, que caminho que ela está seguindo, pra gente alocar ela no melhor que ela pode, né? A ideia é de colocar o Neymar no ataque, o Dida no gol, né? O Cafu na lateral, o Roberto Carlos na lateral esquerda. E não colocar o Dida no ataque e o Neymar no gol, né? Nossa, não boa analogia essa, velho. Inverte a ordem. Mas como que a gente desenvolve as pessoas? É que assim, a gente já falou muito como aqui. Se pegar para entender, tem muito como que a gente já falou. Só que existem ferramentas para isso, existem indicadores para isso. E eu acho que talvez a chave de tudo é a cultura. Só que todo mundo fala de cultura como se fosse algo fácil, né? Mas cultura talvez é o mais difícil de todos, né? Mas você acha que a cultura desenvolve as pessoas? Muito. Eu acho que a cultura, ela é um propulsor, cara. É a propulsão para tudo. Eu acho que Por quê? Porque assim, quando você tem uma cultura numa empresa, primeira coisa, eu acho que você faz a galera querer trabalhar aqui. A primeira coisa. Porque pessoas boas querem trabalhar aqui. Vou dar um exemplo que eu sempre falo aqui dentro, que é um exemplo que eu tento sempre buscar referência. Netflix. Se o cara da Netflix chegar aqui com algum programador nosso e falar assim, ó, te dou uma oferta de trabalho para trabalhar na Netflix, por causa disso, provavelmente muita gente aqui escolheria ir. Por quê? Porque todo mundo conhece a cultura de lá. Ou seja, porta de entrada, a cultura te dá a porta de entrada, a cultura te dá o caminho do que a pessoa vai seguir lá dentro, ó, ela tem que ser assim, desse jeito, as coisas funcionam bem desse jeito, e a cultura retém pessoas. Eu não quero sair daqui porque a cultura é foda. Então, a cultura de verdade é a mãe da empresa, ela que manda. Mas como que ela desenvolve um cara que é ruim e fica bom?
Ô, rapidão, Netflix tá tomando um pau, hein, velho? Você tá falando da Netflix aí, velho, mas caiu 70% em um ano, velho, as ações. Tudo bem. Eu Então não tô... a cultura tá dando uma... Mas vamos falar de outro lado. A cultura da Netflix está sendo referência para as outras empresas. Eu tô brincando, eu sei que é foda. verdade. Mas tá tomando um pau na bolsa lá. Mas... Só pra falar, vai ser legal. Do Jorge Paulo Lemann. Ambev mudou totalmente a estrutura da cultura deles por conta da galera nova. E uma das influências foi a Netflix. Só pra deixar claro também. A nova gestão, né? Porque Nova antes os gestão. caras eram tipo só 3G Capital lá, que era só xingando um outro. Focado em resultado, né? Não, as empresas eram focadas em concorrência. Hoje é focado em cliente. Mas era focado em resultado. Tipo, meu, você tem que vender, você tem que o entregar. resultado sempre teve. Só que quando uma hora você olha pro concorrente, eu quero esmagar meu concorrente. Agora não adianta você olhar pro concorrente, tem que olhar pro cliente. Foco no cliente 100%. Talvez seja melhor. O resultado sempre teve, exatamente Sempre. isso. Mas aqui, tipo, no livro, quando eu falo em resultado, talvez eu tô falando um pouco errado a palavra, mas quando eu penso em resultado, eu penso nos caras melhorar, sabe? Trabalhar até 10 horas da noite, não sei o que, ficar doidão, e, sabe? Só esforço, né? Só trabalhava, tipo, 24 horas, só se esforçando, não sei o que, né? tinha que entregar porque tem um bônus, tem a comissão, não sei o que, e agora parece que a galera é um pouquinho mais zen, mais tranquila, mais startup e Mais focado... produtivo. Ó, isso que você falou entra até num como, tá? Porque assim, ó, vamos Entra no quê? num como. Como? Você falou, melhorar, como desenvolver pessoas. E até na parte psicológica a gente pode melhorar as pessoas. Porque assim, ó, o RH, ele é muito extenso. Existe como a gente entrar em várias situações. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Que quando a gente tem uma manhã que a gente, sei lá, a gente tomou um café da manhã legal, a gente, sei lá, fez um exercício legal, a gente fez uma coisa legal, a gente tá bem disposto, a gente vai chegar aqui e vai ter um rendimento, tipo, absurdo. Se a gente chega aqui dentro, é bem recebido, é bem olhado, é bem visto, é bem cumprimentado, as pessoas trocam ideia, a pessoa tá inclusa, tá ali dentro. Mano, o rendimento é X. Se a pessoa chega aqui já de totalmente inverso, tomou um café da manhã ruim, teve uma manhã ruim, brigou com o pai, brigou com a esposa, brigou com a mãe, brigou com o filho, brigou com quem que for, vai chegar aqui, o rendimento é outro. Chega aqui, as pessoas não olham pra ela, as pessoas não conversam com ela, cada um senta num canto, cada um não se vê, não se conversa, não se fala. Isso é cultura e isso é o que muda também, né? Então, o ambiente. Então, pra mim, eu acho que a chave de tudo é a cultura, mas ela é mais complexa. Ela é mais difícil de se criar dentro de uma empresa. É como se fosse a casa, né, mano? A base, né? Tipo assim, todo mundo vai crescer, é criança, vai crescer, se desenvolver, estudar. Vai ser uma pessoa... Mano, vai ser um adulto muito foda. Mas vai ter diferença se a casa for de dois pais que brigam muito ou uma casa que for dois pais muito felizes e que dão todo carinho e amor para aquela criança. A mesma coisa é a empresa. Mano, tem aquela frase que a empresa ela tem que ser, mano, como um jardim que atrai as borboletas pra dentro. Então, tipo, a gente não pode ficar só querendo buscar pessoas de fora. A gente tem que mostrar que a gente é foda e as pessoas têm que querer trabalhar aqui dentro. Entendeu? É um jardim bonito. A cultura é tão forte que não tem nada mais forte do que ela. A cultura é mais forte do que a política, a cultura é mais forte do que as leis, a cultura é mais forte que qualquer coisa. Daí, mano, quando a gente quiser desenvolver e quando a visão nossa for desenvolver, a galera também entender que a visão é se desenvolver e crescer, qualquer coisa que for acontecer, mano, vai estar todo mundo junto. Isso. E quem não tiver junto... já vai ser expelido, né? Vai ser sair expelido, fora. vai sair fora naturalmente. É que você tá entrando tanto em cultura... Que parece que é só isso. Mas Não, mas já que você colocou, colocou no meio, vai acertar, tomar, né? Não, vou perguntar agora. Mas como que a gente coloca uma cultura numa empresa? Esse é o difícil, mas eu tenho alguns caminhos. Tá? Por exemplo, assim, eu vou te dar um exemplo, para ficar mais racional, porque tá muito lúdico um pouco a conversa. Quero que seja um pouco mais prático. Direto. Beleza, vambora. Mas assim, cara, eu quero que a minha empresa tenha uma cultura de sempre olhar números. Como que eu faço isso na prática? Mas eu não sei se isso é uma cultura. Não, mas eu quero que minha empresa seja pautada em números e resultados. Esse talvez é uma subcultura. De sempre olhar, tipo assim, a gente cresceu, mas cresceu quanto? Tá, primeira coisa, o que eu acho. Primeiro de tudo, os gestores têm que olhar para esses números e mostrar para a galera que tá usando os números. Tem que cobrar. Eu acho que tem que estar na gestão. A gestão tem que olhar para esses números. Tem que fazer sentido primeiro para a cabeça. Não tem por que não ser. Né? E tem que ter sentido. Eu acho que para a cultura fazer... vamos lá. Vamos voltar. Eu acho que assim, o que gera uma cultura? Isso é bem legal. O que faz virar uma cultura? Porque assim, a gente pode simplesmente olhar para números um mês. Fazer um relatório, olhei números. Beleza, legal.
olho no segundo mês. Legal. No terceiro mês eu esqueço. No quarto eu olho de novo. No quinto, acabo esquecendo de novo. No sexto, acabo esquecendo. No sétimo, eu olho de novo. Isso é uma cultura? Não. Não é cultura. A cultura, ela é essencialmente feita a partir de repetições. Tem que ter repetição para ter cultura. Porque a partir do momento que você repete, vira cultura. A partir do momento que você faz aquilo, não mais por repetir, mas porque faz parte da cultura, vira cultura. Por disciplina. Por disciplina. Então você consegue colocar cultura através da disciplina. Consegue. Na verdade tem que ter, né? Tem que ter, porque é a repetição. É tipo, sei lá, você vai falar alguma coisa? Não, pode falar, mas depois eu complemento. Por exemplo, um exemplo bem forte que a gente bem conhece, a cultura do Japão. Sei lá, no Japão a cultura é a mãe cuidar sempre do filho, faz tudo pro filho. Por que uma mãe agora vai criar e vai cuidar do filho de novo? Porque repetiu isso por muitos anos. E vai seguir isso por muitos anos, porque é uma cultura que sempre se repete. Né? Então, isso é uma cultura. E eu acho que, assim, se você falar assim, porque tem gente que fala, qual a cultura da empresa? A cultura da minha empresa, sei lá, é todo mundo ser feliz, animado, é o pessoal entregar resultado, tá? Mas, tipo, o cara só imagina as coisas da cabeça dele e acha que aquela é a cultura da empresa dele. E eu sempre, tipo, eu fico pensando que a cultura é o que acontece quando a gente não tá na empresa. Quando, sei lá, os gestores não tá no lugar, quando o gerente não tá naquela posição. O que acontece naquele ambiente? Aquilo é cultura de verdade. Não que quando o gestor está lá, ou o gerente ou o dono está dentro do lugar, acontece. Porque às vezes a pessoa acha que, eu tô ali, o pessoal, nossa, tá feliz, tá animado. Mas e quando você não tá? O que acontece dentro da empresa? Aquilo é realmente a cultura da empresa. E eu também fiquei outro dia refletindo sobre e comecei a identificar que assim, porque a cultura sempre vai... Ou a cultura vai partir do gestor que quer implementar a cultura, certo? Ou a cultura vai ser criada para as pessoas que estão ali dentro ali. Se ninguém dá uma direção, a cultura vai ser criada. Vai ser tipo como se fosse mato. Vai começar a nascer. Se você não plantar no lugar ali, vai nascer alguma coisa. Então, qual que é o detalhe? Plante alguma coisa, senão alguém vai plantar outra coisa ali dentro. Se você não plantar, alguém planta. Essa eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que pensar na cultura. Se a gente não plantar alguma cultura, alguém vai chegar aqui e vai plantar alguma coisa. Aí você pode gostar ou não. Pode ser que seja boa, mas provavelmente você não vai gostar, dependendo da... Geralmente culturas ruins crescem fácil, né? Igual a erva daninha. Tipo, tudo que é ruim cresce rápido. Mas, agora, quando você quer ver a cultura do gestor da equipe ou do dono da equipe, eu acho que é fácil você olhar a partir de quê? De quando você vê as pessoas que aquele gestor subiu de cargo. Porque quando você sobe alguém de cargo é porque você viu qualidades nelas boas. Então, claro que assim, aquela pessoa não necessariamente ela é a cultura inteira da empresa, mas ela tem algumas qualidades que você enxerga como de valor para você. Então, se você viu quem que é as pessoas que a pessoa subiu de cargo, essas pessoas têm características que aquele gestor gosta. Né? Então, você consegue meio que identificar também. Putz, por exemplo, tem um gerente meu da minha loja, lá na loja de Campo Grande. Esse gerente subiu de encarregado para, sei lá, subiu para encarregado tal pessoa. O que essa pessoa tem de característica? Então, ele gosta disso. Será que está dentro do que a gente gosta? Né? Porque quem subiu foi o gestor. Aí você tem que pegar e corrigir. É a hierarquia, o pipeline da liderança ali, né? Certo, mas vamos só voltar na parte, eu acho que na parte... Como? Do como, porque... Mas é porque eu vou te dar uma prática também. Então, você quer falar alguma coisa? Não, cultura? Pode falar. Tá. Pra gente fazer uma prática aqui, porque pra tentar deixar mais racional, que você deu a ideia já, a gente já da cultura, né? Mas de como desenvolver. Vou dar um exemplo aqui. Você é um gestor de uma equipe de vendas, tá? Que eu acho que toda empresa vai ter uma equipe de vendas ali. Você acabou de contratar 2 vendedores para a sua equipe. E essas pessoas ainda não têm preparo nenhum para vender. Como é que você faria para desenvolver elas para a parte de vendas? Tá, mas eu sei tudo sobre vendas. Você não necessariamente. Posso fazer 2 casos. Um você sabe, outro você não sabe. Assim, ó, se você souber, começa aí. Se você souber, como é que você faria? Se eu souber sobre vendas. Isso. Tá, agora se eu souber sobre vendas, primeira coisa, eu vou trocar... É a cultura de feedback. Para mim, eu acho que a primeira coisa é feedback. Você vai sentar com o pessoal, entender o que eles sabem, o que eles não sabem. Alinhar a expectativa com a realidade. Eu acho que... Tá, mas como você faria isso? Como é que você descobriria o que eu não sei? Conversando.
conversando e vendo o que você já fez, portfólio e Mas conversa, eu quero, não tipo tem- assim, ó, você vai marcar uma reunião pro cara pra entender tudo que ele sabe ou não? Como é que Sim, quero isso? exatamente, entendeu? na prática, você sentar com ele e conversar, perguntar ó, o que, que você sabe fazer, o que, que você não sabe, o que você pode fazer, o que, que você não pode, você sabe fazer isso, você sabe fazer aquilo, não sabe? Primeiro tem que entender, tem que fazer um check-up Mapear. da pessoa, E mapear tem que quem testar, é. né, mano? Porque É. não adianta. A pessoa, ela às vezes vai falar que ela sabe. Ou ela tem um resquício Não, de não. sabedoria e de conhecimento. Mas é difícil a pessoa Tem falar que- que ela Acho sabe que tem que muito. pôr no campo de batalha, mano. Então, tudo bem. Acho que mas a primeira coisa eu preciso saber entender o que ela sabe pra mim você passar sim. pra ela o que ela vai A fazer. primeira coisa é informação. Só que eu acho, mas tem um detalhe que o Bragato falou, que é essa questão de colocar no campo de batalha, que eu acho que é assim. Por exemplo, se eu chamei um vendedor aqui para entrar na empresa e eu falo pro cara, você sabe fazer follow-up? Usando a parte técnica aqui. O cara fala, sei. Tudo bem. Mas se você pega aquilo para você, ele sabe. Então eu vou esquecer isso aí que ele sabe o que é. Aí você nem perguntou pro cara exatamente o que é follow-up e como que ele faz follow-up. Aí o cara vai lá e fala, não, eu sei, você passou de lado. Cara, você sabe fazer... como que você faz para chamar a venda? Eu ligo pro cara, não sei o que. Tá, então, mas às vezes aquilo que você queria passar não tá claro pro cara ali. Então acho que nessa reunião de entrevista, de mapear a pessoa ali, saber o que ela sabe, eu acho que você tem que ir um pouquinho, às vezes, mais a fundo. De tipo, realmente colocar o cara na parede. Né? Por exemplo, se fosse a parte de vendas, né? Cara, você sabe fazer follow-up? Sei. Tá, então, como é que você faz um follow-up? Eu, sei lá, eu pego o cliente ali e contacto. Tá. Então, me dá um exemplo pra mim. Cara, você tá vendendo caneca. Faz um follow-up comigo. Como é que seria na prática isso? Deixa o cara... Putz, o cara já começa a dar aquela tremedeirinha já. Caramba, não sei o que, né? Por exemplo, se fosse na parte de logística, vou pensar aqui. Você sabe montar uma rota de entrega? Eu sei montar. Tá, mas como é que você montaria? Como é que você monta na prática? Eu pegaria aqui, via qual que é mais perto, mas então, a rota é essa aqui. Então faz pra mim aqui rapidinho pra mim ver. Mas é uma coisa rápida, simples, pra você tentar meio que testar o cara se ele realmente sabe o que ele tá falando. Porque tem muita gente que fala, sei falar inglês, o cara não sabe, né, juntar palavra com palavra. Mas acho que você está misturando umas coisas. Acho que vocês acabaram misturando. Porque assim, num processo de uma empresa, né, eu acho que basicamente a gente tem um recrutamento. Dentro do recrutamento vai vir uma coisa que a gente já sabe que a pessoa tem. Ou a gente pode fazer o recrutamento. Isso talvez essas perguntas que você está fazendo, talvez seja até para um recrutamento. E não Mas às vezes o recrutamento não é tão longo assim. Mas assim, vamos lá. O que eu penso na prática para desenvolver pessoas? A gente tem que tomar muito cuidado. Isso é importante de verdade. Quando a gente coloca a pessoa em xeque a todo momento a gente vai colocar em xeque no primeiro dia da pessoa, a pessoa não tem experiência de nada, nunca fez nada na vida. A gente vai colocar ela em xeque. A única coisa que a gente vai fazer é gerar dúvida na cabeça dela, gerar medo, e a gente não pode fazer isso. A gente não pode simplesmente cutucar, falar assim, nossa, mostrar que ela não sabe de nada. Não. Eu só tô dando, eu acho que só tô não dando é. um exemplo. Eu sei que não foi isso que você quis na- passar. Mas aí se o cara fala que ele sabe, ele tem que saber. Exatamente. Se ele não Beleza? sabe, tudo bem, a gente vai explicar. Não, tudo bem. É isso que tem que ficar bem claro. Porque às vezes a gente... Porque precisa alinhar a expectativa. Alinhar a expectativa. É isso que eu Entendeu? falei. Tem que alinhar a Então, expectativa. tipo assim, é uma comunicação que você tem com a pessoa. Na verdade, não é chegar e colocar ela na parede, né? Você não quis dizer isso. Mas é tipo assim, mano, a gente precisa alinhar as expectativas, porque eu preciso saber o que você sabe, ter certeza e não achar, não ter dúvida, porque ninguém vive de Essa achismo. seria a conversa inicial. Essa seria a conversa inicial. Nada aqui tem que ficar subentendido, eu tenho que ter certeza do que você sabe. Então, mano, a gente vai fazer um teste, a gente vai participar de uma reunião junto, a gente vai fazer uma coisa junto, a gente vai fazer algumas contas juntos. Eu vou entender se você tem dificuldade ou não, pra poder te ajudar nisso. Não, é exatamente. É o que eu te falei. Primeiro conversa, aí depois a gente alinha as atividades. E aí é o próximo passo, desenvolver pessoas. Isso serve para qualquer coisa, pode ser vendas, pode ser o que for. Primeira coisa, você entende quem é a pessoa, sabe o que ela faz, dá as atividades atribuídas a ela, ensina ela a fazer o que ela precisa fazer e vai monitorando. Depois de tempos em tempos, é feedback e... Pode falar. Tem uma coisa importante também, velho. A gente precisa ensinar as pessoas, dependendo do nível que está a empresa, mas ensinar as pessoas sobre a empresa, né? Sobre tudo que está acontecendo dentro dela, Sim. sobre tudo que a gente usa, A parte... sobre tudo que a gente fez, passar uma visão. A integração ali, né? A integração, isso. Não é só chegar e testar e ver se vai desenvolver ou não. A gente tem que entender se aquela pessoa ela teve o brilho no olho na hora que a gente contou tudo isso para ela. É que do jeito que você está falando, assim, ó, se eu estiver pensando numa empresa muito grande, isso vai estar acontecendo. Talvez a pergunta do Sérgio talvez seja uma empresa mais pequena. A ideia de uma empresa menor, talvez seja a gente pensar o seguinte: minha empresa tem eu e meu escritório. Eu, sei lá, vendo seguro, dá um exemplo. Eu comecei sozinho vendendo seguro e agora eu tenho que deixar mais uma pessoa. Talvez mostrar a empresa não precisa de tanto isso.
Né? Eu entendi. Eu acho que essa parte da integração talvez seja um negócio muito grande. Tem que ter, eu acho que faz parte da cultura, faz parte de um monte de coisa. É que essa mentalidade, eu vou colocar um ponto, se todo empresário, independente se ele é pequeno ou grande, se ele tiver, ele vai estar carregando com ele certeza. uma cultura de ensinar e paciência, educação, e ele- instrução, entendeu? Ele tem que mostrar como é que é a empresa dele. Ele tem que mostrar que Mas empresa é que ele faz. eu acho que até o cara que vende seguro, eu mais um, acho que eu tenho que falar pro cara, falar assim, cara, Matheus, é o seguinte, você entrou aqui na empresa, mas, cara, qual que é o meu objetivo aqui? Aqui é eu e você. Só que, cara, meu objetivo aqui é no final do ano ter mais 4 pessoas junto com você. Então a gente vai fazer isso daqui, vai fazer aquilo. Eu comecei assim, fiz assado, tô tendo tal resultado, quero buscar tal meta pro cara realmente sentir que faz parte de alguma coisa. Então acho que, mesmo que seja 2 pessoas, acho que tem que ter uma integração. Ó, você falou uma coisa, esse aqui é foda. Eu acho que essa é a chave de fazer pessoas quererem continuar, reter pessoas. A chave de reter pessoas dentro de uma empresa. O que faz as pessoas quererem trabalhar aqui? Progresso. Progresso, é a pessoa ter a visão de futuro. É a pessoa saber o que ela vai conquistar. É isso. Ela sentir pertencimento, é progresso. Isso. Não, existe importante. Existe uma progresso. frase, acho uma coisa um pouquinho mais ampla que progresso, que você vai concordar comigo. Porque progresso é simplesmente eu me ver crescendo. Não, mas progresso, então, mas eu posso crescer em várias áreas. Não, tudo bem, mas uma pessoa, isso é importante, faz parte do que eu vou falar, só que eu acho que a coisa mais importante de todas para reter pessoas é perspectiva. Não é só progresso, é perspectiva. A visão de futuro. Mas progresso está dentro da perspectiva. Porque perspectiva é tipo assim, ó, eu posso não ver, eu não posso pensar no meu crescimento, mas eu tenho que pensar no crescimento da empresa, eu tenho que pensar no crescimento das outras pessoas. Mas tem que ser uma perspectiva de progresso. Isso, exatamente. Entendeu? Boa. O progresso tá junto, velho. Porque assim, Bem. só a perspectiva, tipo assim, você tem uma perspectiva de ficar onde você tá hoje aí. É uma perspectiva. Mas isso é perspectiva. É uma perspectiva? Não, tudo bem. Entendeu? Tudo bem. Então é uma perspectiva de progresso. Por isso que o progresso acho que é mais forte que a perspectiva. Não, tudo bem. Eu acho que Entendeu? a visão foi passada, acho que esse que é o negócio. Aí o cara, eu acho que e trazer a pessoa, quando você tem uma conversa assim com uma pessoa, eu acho que a pessoa já na hora já fala, caramba, eu sou importante. Exatamente. Ela já, nossa, realmente eu faço parte de um todo aqui que tá com isso mesmo que que eu tô falando, que tem que brilhar o olho, né? Tem que fazer o cara brilhar o olho. Porque aí ele vai sentir, putz, já tem uma missão aqui dentro. Cara, seu papel é esse essa aqui missão dentro. vai me mover e vai me desenvolver. Inconscientemente ele vai pensar É a motivação isso. inicial pro cara começar, Exatamente. né? Cara, você Porque não entrou tem aqui pra muita fazer coisa, né? isso. Tipo, mano, vou sair abrindo planilha, você vai fazer A mais B e outra coisa ali, abrir e fechar. É foda, né? É chato isso. É da hora passar a visão pro cara e entender. A hora que brilhar o olho, você sentir que aquele cara ele já tá junto. Isso parece que é muito básico, né, pra gente hoje, né? Só que, cara, muita gente não faz isso. Muita gente não faz. Eu lembro quando, sei lá, eu entrei pra fazer estágio na obra. Acho que até o estagiário tem que ter uma perspectiva de progresso. Todo né? mundo, velho. Aí eu entrei como estagiário na obra, o cara pegava e falava assim, ó, seguinte, aqui fica a sua cadeira. Primeiro dia meu lá. Aqui fica a sua cadeira, tinha um pedaço de bloco pra sentar, entendeu? Porque não tinha cadeira de escritório. Era 3 bloquinhos. Aqui fica a sua cadeira, aqui a sua salinha, aqui tá os projetos. Lê pra mim aqui, identifica pra mim aqui os pilares que está aqui. Tá? E eu tô saindo, eu vou lá pra visitar na obra, depois eu volto aqui. E tchau, o cara saiu. Foi isso, foi a minha primeira conversa. Nunca teve falar qual que era o objetivo da obra, qual que era o término da obra, quantas pessoas tem ali dentro, não teve nada de integração. Exatamente, e talvez não precisaria ser o gestor. O gestor, sei lá, não precisa ser um engenheiro da obra ali, um gestor master ali, mas pode ser um cara da segurança do trabalho, pode ser um cara, sei lá, um que a carregado, partir do momento auxiliar. que todo gestor tem essa visão de que vai entrar uma pessoa na equipe, mano, ele tem que passar a visão, é uma visão boa, né? Não é aquela visão de sair reclamando, isso aqui... deixa pra lá isso aí, viu? Exatamente. Né? É a perspectiva de progresso, aí que tá. Porque se for uma perspectiva só, o cara pode pegar e falar assim, velho. Ó, seguinte, tá vendo essa obra aqui? Ó, ele tá bagunçado, mas não tem problema não, tá? Pode deixar sujo ele mesmo ali, não tem problema. Ó, o projeto tá aqui, mas eu sei que tá rasgado aqui, mas faz assim mesmo, não sei o quê. É uma perspectiva. O cara passou pra ele. Ó, você vai fazer isso aqui, tá bom, beleza? Putz, fez uma integração. Mas se for uma integração ruim... Mas, cara, muda muito. Porque a partir do momento, vamos colocar numa loja nossa, que uma pessoa entra. Velho, alguém vai dedicar pelo menos 1 hora pra ela, mano, pra falar de tudo, pra mostrar tudo, ou pra fazer alguma visita em algum lugar, ou em alguma loja, ou aqui no escritório. Vai mudar muito a visão dela. 1 horinha. 1 horinha, velho. Nem isso. 10 minutos, 5 minutos de conversa, de alinhamento, de perspectiva, de trazer a pessoa pra dentro aí que do a gente tá negócio. pensando só em pessoas que queiram ter alta performance, né?
Né? É que é o básico, a gente tem que... Independente, o resultado vai vir dela, né? Não, tem que ter. Muita coisa vai vir dela. Isso daí, a resposta vai vir dela. Mas isso tem que partir da gente. É que tem pessoas que não querem ter esse progresso. A pessoa quer fazer parte, quer estar junto, mas ela tem medo de fazer progresso. E tá tudo bem, né? Tipo, cada um tem... É aí que a gente tem os 3 meses pra, pra avaliar isso, a pessoa não pode voltar pra trás. Esse que é o negócio, né? Mas você acha que tá respondido como? Não, é que assim, ó... Não tá respondido como, tá respondido boa parte do como, né? Mas como é muito grande. Como tem os indicadores, como tem a parte métrica, como tem muita coisa. Um plano só pra gente recapitular aqui rapidinho, ó. Chegou um vendedor, ele não sabia vender, você sabe vender. Você falou assim que você ia ter uma conversa com ele inicial, ia mapear o que ele sabe e o que ele não sabe, e a partir disso você ia tentar ajudar ele. Agora a questão é, você tem algum hack, alguma estratégia para você que a gente aplica o que você aplica para fazer aquela pessoa aprender uma tarefa ou para entender melhor aquilo ali, tipo, colocar ela na prática direto ou não? Assim, o que você faz na prática? Primeira coisa, você tem que identificar o perfil da pessoa. Existem pessoas que trabalham de formas totalmente diferentes. E aprendem de forma diferente. E eu aprendi isso na prática mesmo, porque uma pessoa ela aprende mais rápido do que a outra, determinados assuntos, a outra pessoa se comunica melhor do que a outra pessoa, enfim, existem habilidades diferentes de cada pessoa. Então, primeiro, você tem que saber o que a pessoa é boa. Você tem que começar a entender, ter esse feeling. Por exemplo, eu vou colocar, sei lá, ela para atender um telefone. Pô, ela toda travada para falar, não fala bem, tem medo de atender telefone. Enfim, é vendedor, tem que aprender a atender telefone, né? Então, as primeiras coisas, aprender a se comunicar, ver como é que ela tá indo. Né? A segunda coisa, você quer... Mas como que você ensina ela a se comunicar? Eu quero esse hack. Ensinando ela a se comunicar? Primeira coisa, atende o telefone. É isso, tem que colocar ela, tem que ver ela fazendo. Mas você viu, eu comecei a falar. Travei. Segunda coisa, você dá o exemplo, você vai lá e faz, ó. Primeiro, isso, eu quero isso, passo a passo. Tá, você dá o exemplo, você vai lá e faz, ó, eu faço assim, 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 ó, tenho o telefone assim, assim. Primeiro, tentar entender os motivos que ela não tá entendendo. Eu tenho medo. Aí você explica por que você tem medo. Mas o que está acontecendo? Qual que é o problema do seu medo? Tentar entender o problema da pessoa. Tentar mostrar para ela que aquele medo não é tanto assim. E aí, aos pouquinhos, ó, atende de novo, tá do seu lado. Atende, fala isso, fala aquilo. A segunda vez também, a terceira vez também, tá do lado da pessoa. O exemplo é importante, sim. É repetição, é treinamento, é de novo, e de novo, e de novo, até a pessoa conseguir atender o telefone sozinha, entendeu? Todo mundo consegue atender o telefone, todo mundo. Isso não é uma habilidade especial absurda. Todo mundo consegue atender o telefone, isso é normal. Você tem algum hack? Mano, primeiro eu mapearia a pessoa. Eu acho que todo líder, ele tem que saber identificar os pontos fortes da pessoa, né? E os pontos fracos. E para ensinar ela em alguma coisa que ela... Muita coisa talvez ela vai ser até melhor que você fazendo. Mas todas as funções, primeiro tem que ter todas as funções que ela vai fazer. E a partir dessas funções, testar todas. A gente testando elas, a gente encontra quais são as mais fracas. As mais fracas a gente começa a treinar. E um bom caminho que eu também compactuo é o exemplo. É você dar um exemplo e fazer com que a pessoa siga aquele padrão. Ela vai criar um padrão que é específico dela, mas é muito semelhante ao seu. A partir do momento que essa pessoa também ser uma líder, ela também vai transferir esse padrão. Então, por isso que o exemplo tem que ser muito bem lapidado, né? Toda vez que for passar o exemplo, que for ensinar, tem que sempre ser cada vez melhor. Então, eu acho que o exemplo é uma das formas. E é por isso que líder lidera com exemplo. Não uma das pedir formas, as coisas. Uma das formas. Uma das formas, né? Mas de liderar é com exemplo, de você chegar e mostrar como é que faz aquilo ali. Porque eu acho que o exemplo é impossível. Não é impossível. Porque tem algumas áreas que talvez não precisaria de exemplo. Se eu pensar fundo aqui. Tá, então eu tenho uma outra pergunta para você. Você é uma pessoa que lida com vendas. Como é que você faria para uma pessoa de TI aprender a estudar? Então, por isso que eu falei que o exemplo talvez é difícil. Então, nessa parte, sei lá, eu teria que dar um exemplo para ele. Mas o que eu faria, tá? Qual que são os meus hacks que eu sempre coloco na minha cabeça? Primeiro assim, claro, de novo, tem que saber como a pessoa tá. Mas vamos supor que ela tem as dificuldades parecidas com a minha. Porque provavelmente as pessoas vão ter dificuldades parecidas. Provavelmente. Não todas iguais, mas algumas vão ser parecidas. Eu tenho dificuldade em comunicação, de falar em público, eu tenho dificuldade
de aprender esse determinado problema aqui. É tipo igual jogar o joguinho lá do King Kong. Todo mundo chega naquela fase, trava naquela fase ali que é difícil. Para todo mundo. Alguém consegue passar aquele negócio de maneira mais fácil. Aí o que eu pensaria? Quando eu aprendi sobre isso? Se eu sei fazer. Se eu sei. A gente tá partindo da premissa que eu sei fazer aquilo, certo? Não, eu tô partindo da premissa que não sabe. Por isso que eu joguei setor diferente. Você inverteu agora. Por isso que eu joguei setor diferente. Mas se for na premissa que eu sei fazer aquilo, eu vou lembrar como que eu fiz para fazer aquela determinada tarefa. Então, por exemplo, assim, quando eu tava com dificuldade de fazer esse tipo de codificação aqui, o que eu fiz naquela época aqui? Eu aprendi como. Eu vi um vídeo, eu fui tentando na tentativa e erro. Eu descobri sozinho, foi uma coisa que aconteceu de Deus, assim, sei lá, na minha cabeça apareceu. Ou não, eu vi tal vídeo que juntou com outro vídeo que fez uma conexão e eu consegui ter o resultado. Então, eu tentar identificar como que eu aprendi aquilo. Aí eu ia pegar e falar pra você, eu aprendi da maneira assim. Então, provavelmente, o mesmo caminho que eu aprendi vai ajudar o cara a chegar no mesmo resultado. Por exemplo, vou tentar transferir. Como é que eu aprendi a vender franquia? Porque eu tive que fazer isso, tive que fazer aquilo depois, tive que vender em tal lugar, tive que fazer a ligação pro cara, fui modelando, fui me construindo. Então, eu ia tentar trazer o mesmo método construtivo. Agora, se eu não sei fazer aquilo, já é uma outra parada. Acho que vai ficar muito mais complexo. E eu acho que eu não conseguiria, eu não ia ser um líder porque assim, se eu não sei, eu tenho que saber pelo menos um pouco, acho. Mas mesmo que falar, por exemplo, se eu fosse o gestor de TI hoje lá, o que eu teria que fazer? Eu ia começar a correr urgente de um cara para ser um mentor do TI. Mas que fosse fora da minha equipe. Eu faria isso. Porque eu não posso depender de uma pessoa, porque senão eu nunca vou saber se aquela pessoa é boa ou ruim, porque eu não vou ter referência. Então eu preciso buscar uma referência urgente. Então eu vou atrás de um outro cara de fora, de algum lugar, para me ajudar a explicar para mim o que é um cara bom naquela parte, como o cara tem que fazer, para ter uma referência. Ou junto com isso, eu tenho que começar a também ser a referência também. Então eu vou começar a aprender junto com aquele cara também. Aí não precisa saber tudo, mas eu tenho que saber o básico. Por exemplo, na parte do marketing, eu não sei abrir um Photoshop. Eu não sei abrir o Illustrator, não sei fazer nada disso daí. Aliás, eu sei até explodir as fontes lá, trocar cor, colocar um para trás do outro ali. Já fiz umas coisinhas ali já. Mas eu sou muito ruim. Só que eu sei olhar para uma coisa e falar, tá ruim ou tá legal. Por quê? Porque eu tenho alguma referência. Qual é a minha referência? Outras artes que a gente já fez ou de outras... Você sabe o resultado que você quer, né? Então, isso que eu acho que é importante. Então, eu teria que buscar. Agora, para ensinar o cara, vou ter que pegar um mentor. Esse mentor vai ter que ajudar a ensinar o cara. E se o cara não sabe fazer, esse cara também talvez seja um cara que não seja para lidar para aquela função. Porque eu preciso de um cara que saiba fazer, não um cara que não sabe, porque eu não sei ensinar. Então, assim, para resumir... não tem como... Só tentando, só para frisar então. Você colocou duas situações, uma que você sabe e outra que você não sabe. A que você sabe, você vai por qual caminho mesmo? Eu vou pelo caminho de como eu fiz para aprender. Como você fez? Como que vou você tentar passar o mesmo processo. Todos aqueles conhecimentos... Só que eu vou mastigar, né? Obviamente que assim, por exemplo, para mim aprender, sei lá, sobre liderança, eu li 35 livros. Mas os melhores... Só que o que realmente mudou foi 3 livros, por exemplo. Então vou pegar os 3 e passar pro cara, não vou dar os 35 para ele. Né? Então, isso que eu vou fazer, né? Vou tentar mastigar, modelar, tudo, entregar de maneira mais rápida, né? Porque senão o cara vai demorar o mesmo tempo que eu para aprender. Ótimo caminho, velho. Então, assim, uma coisa bem básica não tem como você ser líder ou gestor de alguém sem saber nada sobre o assunto. É impossível. Como é que você vai liderar alguma coisa se você não entende nada daquilo? Não tem como, né? Isso é bem básico. Pior. Então, é básico. Não tem como você liderar nada se você não entende sobre o assunto. Mas é foda, né? Você vai liderar sem impossível, saber até o que você Mas quer. é impossível você liderar algo que você não sabe. Não faz sentido. Isso é bem legal. Não fecha, porque o que ela espera daquilo? O que ela vai cobrar? Não tem como ela cobrar. Ela não sabe. Esse negócio é bem legal, porque um exemplo do Elon Musk, né? Quando ele criou a SpaceX lá, ele não sabia nada de foguete, não sabia bosta nenhuma. Como é que ele liderar a parada? O cara estudou, até entender o básico do básico para ele conseguir cobrar o pessoal. Então, não tem como você ser líder de alguém, de algum setor, sem você saber sobre o setor. Acho que isso é um básico. É tipo assim, um franqueado que quer comprar uma franquia nossa e não sabe como é que funciona a franquia. Aí como é que ele vai... Alguém tem que saber. Né? Mas como é que ele vai cobrar depois do gerente dele, por exemplo, que a franquia tá dando errado, que o atendimento tá ruim, se ele não sabe o que é o bom? Não faz sentido. Ele não sabe nada, então o cara não tem como cobrar. É o mesmo exemplo, né? Por isso que o cara fala assim, tem como montar a franquia só e ficar de casa? Até tem, mas depois que você aprender tudo e saber cobrar de casa. Sim. Né? Não ficar começar lá de casa e achar que vai rodar sozinho. Não vai, né? Mano, beleza. Tá respondido como? Tá respondido. Tá respondido. Só uma prática. Tem mais essa prática. Tem uma prática que você falou que você não entrou muito, mano, que é a parte do feedback e do reconhecimento. Você quer falar disso?
Eu posso falar. É que assim, eu acho que tem muito negócio de cultura de feedback. Eu acho que hoje, feedback de verdade, eu acho que é uma das coisas que mais envolve as pessoas. Sim, mano, também concordo. Disparado, tá? Eu acho que usem isso de verdade, com força. Tipo, a frequência talvez tem que ser estudada. Tem teorias que falam que o feedback ele tem que ser espontâneo, tem cultura que fala que ele tem que ser periódico. Eu acho que depende muito do seu ambiente e da sua empresa, né? É que assim, ele é importante. Acho que depende da função também. Depende da função também. Porque eu acho que assim, a gente tentou fazer vários modelos aqui de feedback, né? E eu acho que o problema é que às vezes se você colocar assim na rotina, toda sexta-feira vai ter uma reunião de feedback com aquela pessoa. Depois vai acabar virando que você meio que vai perder um pouco... Isso vai perder a importância, talvez. Porque, tipo assim, talvez você vai meio que ficar enchendo linguiça naquele dia, porque não tem muito que você dar feedback. Então, talvez você pode ter reunião toda semana, mas tem que ter uma reunião pra alinhar as ideias, não pra dar feedback. A feedback faz parte da reunião, eu acho. Mano, nunca faça uma reunião sem pauta, essa é a base. Exatamente, É que assim, falam que o periódico, geralmente, é ou a cada 3 meses, ou a cada 6 meses, só que às vezes acumula muita coisa. E um elogio, um reconhecimento de uma coisa de 3 meses atrás não é a mesma coisa pontualmente, né? De você olhar e falar pra pessoa, putz, mano, você fez um negócio foda, velho. Isso daí eu achei massa. Isso daí você se destacou. Eu acho que o feedback Então, de primeira escala, eu acho que ele tem que ser muito mais recorrente. Agora, a partir da segunda, terceira escala, já fica mais difícil. Eu acho que da primeira escala tem que ter, por exemplo... a gente com, sei lá, com o gerente lá com o supervisor com o cara, esse deve ter que ser mais recorrente, acho que tem que ter mais vezes, porque a pessoa tá ali trabalhando do seu lado. Então, no momento que ela fez uma coisa errada, tem que trocar uma ideia, tem que falar. Às vezes é importante o momento, o time da coisa boa e o time da coisa ruim, porque... Saber quando fazer o feedback, né? Porque quando a pessoa erra e você não fala, às vezes ela acha que tá fazendo certo. E acaba passando e continua errando. Então tem que tomar muito cuidado. E também, só que, esse negócio do time, cara. Putz, esse negócio assim, é uma coisa que é muito difícil porque a gente acaba errando. Mesmo a gente sabendo, a gente acaba errando às vezes. Né? Às vezes eu passo por vários momentos assim no dia a dia. Porque tem duas situações. A primeira situação é que assim, se a pessoa errou e você demorar pra corrigir, ela vai continuar errando, e você tá tipo perdendo tempo, perdendo dinheiro quando alguma coisa porque ela tá errando de novo. Aí você fala, putz, porque você vai esperar o momento pra você ter um feedback com ela. Né? Então, às vezes é melhor você já corrigir meio que na hora. Se for uma coisa rápida e prática, já corrigir na hora. Só que também tem aquela situação, o Matheus ontem fez uma coisa ruim que eu não gostei, que deu um feedback pra ele, descasquei ele. O cara tava tipo, nossa, tava desiludido. Aí o cara chegou no dia seguinte, ele errou de novo. Aí, se eu fazer de novo feedback com ele na hora, instantâneo, o cara vai mais ainda, vai apertar mais ele ainda, ele vai ficar tipo tão pressionado que ele vai acabar espanando. Então, talvez saber respeitar. Putz, eu falei com ele ontem, agora eu vou ter que engolir um pouquinho, respeitar, abaixar um pouquinho pra depois falar de novo. Né? Porque senão não a gente pode perder esse time de novo. Né? E também não pode esquecer, não depois você esquece e o cara continua errando também. Você tem que ter o termômetro. Sabe o que é foda que muito acontece? Muito feeling, né? Só que só rapidinho, você falou uma frase, eu descasquei ela. Toma cuidado que as galera acham que feedback é descer a lenha, não é isso, cara. Mas a atenção do descasqueio, tipo assim, você falou bastante coisa negativa que a pessoa tem que melhorar e tudo, porque tem feedbacks positivos e negativos. Vamos supor que você pegou um dia para falar só... Tem um feedback com sanduíche, né? É um bom, um ruim e um bom. Beleza, né? Então fica tudo certo. Um bom, um ruim e um bom. Beleza. Só que naquele dia você esqueceu do sanduíche. Aquele dia não teve pão, só teve presunto. Só entendeu? pepino. Só teve o presunto só no meio. Não teve 2 pão embaixo. Você só jogou presunto. Não, aqui isso aqui, ó, 5 reais isso aqui. Tudo bem que você não falou bravo. Você falou ali pausadamente, com tranquilidade, explicando pra pessoa que ela tem que melhorar. Só que ela saiu de lá abalada. Ela saiu de lá achando, putz, eu falta melhorar muito. Aí você chega no dia seguinte e fala de novo outra coisa, já de imediato. Ele está um pouquinho estressadinho porque ela fez de novo uma coisa que você falou pra ela ontem. Pronto. É aquela fagulha que faz a pessoa pegar fogo e espanar. Mas, mano, esse negócio de feedback, tá? É assim, ó. Eu acho que não existe feedback errado. É tipo assim, não existe como errar no feedback. É PNL. Se você for existe bom, mais. Não, se você for bom, você vai fazer a pessoa não exatamente. errar no outro dia. Mano, posso falar então? Pode falar. É que assim, velho, o maior problema da galera é comunicação e a coragem. Mano, saber se comunicar com a pessoa de forma que ela vai entender que aquilo é um feedback, que aquilo não é pessoal, que aquilo é em relação ao que ela tá fazendo no trabalho, as pessoas que estão em volta. Às vezes é alguma coisa pessoal. Mas ela entender através da sua comunicação isso. Então a comunicação é um ponto-chave. E a outra coisa é ela ter coragem, velho. Porque às vezes ela tem que ter uma conversa difícil,
Aí, mano, o que acontecia comigo? Putz, eu tinha que ter uma conversa difícil com tal pessoa, mano. Eu ficava matutando aquilo um dia antes, velho. Como vou fazer? Como vou fazer? Preocupado. Aí, mano, quando tinha uma brechinha assim pra não fazer, eu falei, putz, vou deixar pra amanhã. Então, mano, muita gente faz isso. Então, conversas difíceis são necessárias. Se a gente não conversar, se a gente não passar o que tem que ser passado, aquela situação, mano, vai virar uma bomba relógio, vai virar uma granada sem pino no seu bolso que qualquer hora vai explodir. Então, tem uma conversa difícil, alinhe as expectativas, velho. Resolva o problema, seja rápido, corajoso e tenha comunicação assertiva. Quem não tem, mano, tem que estudar isso. Tem que saber se comunicar e passar a informação Mas de forma essa parte certa. da comunicação assertiva, que eu acho que, cara, é muito profundo essa parada, porque é difícil de você falar o que é uma comunicação. Eu sei que é uma comunicação assertiva, só que é difícil na prática, no dia a dia ali, você lembrar da comunicação assertiva quando o cara faz um negócio que você ficou muito puto, pistola, você esquece. Mano, sobe lá em cima o seu estresse, aí você esquece tudo que você tinha pensado, porque você quer de imediato já cuspir na pessoa já. Então acho que aí que tá a inteligência emocional, porque, meu, acontece muito. Mas não isso, tem muito. problema, não tem problema você expressar você falar o que você sentiu. Mas aí você não foi assertivo. Aí você Não, soltou... você falar o que você sentiu. Não tem problema nenhum. Mas não se, tem problema. se eu romper as Porque- barreiras ali, eu posso magoar a pessoa. Porque Não. eu tô tão eufórico, eu tô tão dentro de mim assim, tão... É que você não tá entendendo. O que ele tá é normal falando. você falar assim, ó, mano. Eu tô sentindo isso, eu sei. Quando você tá Eu sentindo... fiquei muito puto com essa situação. Eu sei que não é de mim isso. Eu não tenho que ficar puto com isso. Quando você, Mas esse é um problema tão grave, velho, que isso me fez ficar muito puto. Isso- Então, mas aí, só que assim, aí que tá. Só que se eu tô tão pistola, nem falo isso. Aí que, Ele aí, chega aí que falando, fudeu. aí eu Aí não falo. seus fudeu. sentimentos, você só, Você só fala o fala. resultado. É isso, Aí isso, que isso, fudeu, isso, é. aquilo. O cara esquece, mano, passou a barreira. Isso que eu falei, o cara esquece. Passa a barreira, é. Porque vai da inteligência emocional do cara falando, putz, não, eu tenho que falar, mas eu tenho que lembrar disso. E a pessoa pode ser reativa também, né? Aí você vai lá e aí pronto, aí virou uma bola de neve. Aí acabou, você perdeu a pessoa. Por isso que é importante se preparar pra conversa difícil, mano. Preparar emocionalmente. Conhecer também muita pessoa, não é tipo... Você não conhece a pessoa, você já vai chegar, mano, dando porrada nela, ou dando um monte de feedback negativo, ou falando coisa que você acha que deveria ser e que não é. Mas de verdade, difícil. É muito É treino. bem soft, É muito velho. treino. Feedback é muito treino, cara. É Depois bem, muito você tem que treino. fazer, você tem que quebrar a barreira do difícil. Putz, nossa, difícil. Você vai pegando a manha, vai fazendo e vai saindo. Eu acho que é isso. Da hora. Beleza, vou só dar uma pincelada em indicadores legais que dá pra gente ter de... Mas o como tá claro? Tá claro. Oxe, putz, tem muita coisa. Vamos só voltar então nos tópicos aí só pra fechar. A gente falou, mano, o importante é fazer feedback, ensinar, treinar através do exemplo. O que mais? Se você não souber, não tem como se liderar ninguém que você não saiba nada. Esse é um dos mais importantes. Exatamente. Então Tem você tem que meios, correr- você tem que existem vários aprender a meios. correr atrás de um cara É. pra te ajudar, um mentor meio que de imediato, ele bate pronto. Boa. E por último, acho que é métricas. Existem várias métricas que fazem a gente ter desenvolvimento de pessoas. Várias. E tem métricas E por que são- métricas? Porque é aquela frase, né? Tudo que não dá, o que a gente não pode medir, a gente não pode melhorar. A gente não pode melhorar, a gente não pode medir. É. Tô brincando. Exatamente. O que a gente não pode medir, a gente não pode melhorar. Se você quer emagrecer, você não sabe quanto você pesa, como é que você vai emagrecer? É. Ah, eu acho que eu emagreci, mas emagreceu quanto? Ah, não sei, não pesei. É que esse assunto de métricas é um negócio tão grande também, porque assim, ó, a gente pode. Tem análise 360, 180, 90, tem clima organizacional, tem as antigas análises SWOT, tem um monte de coisa que dá para ser feito, um monte de métrica e tudo mais, turnover, saber por que está perdendo a retenção de funcionários, o que está acontecendo, enfim. Tem várias métricas ali que dá para medir. Só que assim, uma das coisas que talvez seja mais complexas que existe dentro de uma empresa se chama a perspectiva de progressão, que se chama em prática plano de carreira. Essa é a parada talvez mais complexa que existe dentro de um mundo de cargos e salários e perspectivas dentro de uma empresa. Existem pouquíssimas pessoas que entendem disso. Muito pouca gente que entende realmente como fazer um plano de cargos e salários, né? E tem poucos livros que ensinam, poucas Dá pra fazer um pessoas podcast disso daí? Porque a gente Dá. não sabe também como faz na prática É ainda, muito né? difícil. Existem métodos para isso. Métodos de pontuação, métodos de comportamento, métodos... E é um negócio que, assim, você não vê em nenhum lugar, velho, esse tipo de conteúdo. É muito difícil. Bem Esse específico. realmente... Você Em pode que procurar. momento, né? Em que E momento se você é importante? achar você não vai achar uma resposta, assim, exata. Porque cada um vai fazer de um jeito que vai achar melhor pra sua empresa. E realmente é bem complexo de pensar, pô, que momento fazer um plano de carreira, né? Às vezes a gente acha que fazer um plano de carreira com 5 pessoas, eu acho que você vai perder tempo, sendo bem sincero.
Mas deixa eu só dar uma pinceladinha rapidão aqui. Meu pai tá aqui, né? Eu tô vendo ele passar e eu tô lembrando aqui desse setor que tem do ramo de... Meu pai trabalha com vidraçaria, né? E, cara, por que tem que ter plano de carreira, né? Pra galera entender o quão importante é o plano de carreira. Por exemplo, nesse ramo de construção civil, é muito assim. O fulano de tal ali, quanto que ele ganha? Eu pago pra ele 2 mil. Por quê? Porque ele é bom. E o fulano de tal ali, o fulano de tal Y, ele ganha 2.500. Mas por quê? Porque ele é melhor que o fulano de tal. E aquele outro lá, não, porque ele é pior. Mas por que o outro ganha 2.100 ele é 100 reais melhor do que o outro? Não, porque, enfim, ele entrou ali, não sei o que, e ficou. Aí, de repente, o de 2.100 começa a ficar melhor que o de 2.500. Aí o cara fala, caramba, putz, mas e aí agora, o que eu faço? Vai ver 2.500, ele 2.700. O cara não sabe como precificar aquela pessoa. Tipo, não, é que até é ruim usar essa palavra, precificar pessoas, né? Mas não sabe precificar o trabalho da pessoa, né? Precificar cargos. E não fica justo, né? Perde a justiça. Então a pessoa, tipo, fica assim, porque eu gosto mais do Matheus, eu gosto mais do fulano de tal, então o fulano de tal ganha. Imagina isso com 50 pessoas, né? E uma dica, tá? Com 5 até vai, né? Mas você engana o cara, né? Não, calma, não sei o que, dá pra... a gente vai ajustar ali, não sei o que. E uma dica bem boa. Você tá começando uma empresa, tá indo do zero, olhe, se você tá, sei lá, chegou, eu acho que um bom caminho para começar um plano de carreira é pelo menos, de verdade, pelo menos uns 15 funcionários ali. Dá para fazer com menos, mas pelo menos 15, para ter mais ou menos, é que depende. Se você tem uma empresa que é de um setor só, por exemplo, de TI, dá para fazer até com menos pessoas, montar ali um esqueminha com menos pessoas. Mas não olhe para... Primeira coisa, vai fazer um plano de carreira? Não olhe para pessoas, olhe para funções. Esse é básico, velho. É básico do básico. E as pessoas olhar para funções e olhar para pessoas. E as pessoas invertem isso. Não o que a pessoa faz, o que a função faz. Exatamente. Esse é o princípio de tudo, né? Porque senão as pessoas invertem o que o seu pai faz. Eu acho que esse cara aqui faz isso. Eu acho que o outro faz aqui, esse aqui faz um pouco melhor e tal. E não olha a função. O que cada um faz? Não, eu não falei como o pai faz, tá? Senão ele vai ficar bravo. Olha lá, tá de bracinho cruzado já. Tá falando de mim. Não, eu falei que às vezes esse setor, entendeu? Que não tem muita instrução, não sei o que, acaba fazendo esse tipo de situação. Mas ele tá olhando ali. Tá olhando ali. Mas é que eu tô falando que às vezes, tipo, esse setor que tem menos instrução, tipo, sei lá, padaria, coisas mais simples, negócios mais simples, a pessoa não tem essa visão. E ela acaba achando que, tipo, que é sempre assim no olho, precifica no olho, coloca a função no olho. E aí o que aquela pessoa faz? O padeiro, na verdade o padeiro não é padeiro. O padeiro ele é bom em ficar no caixa, ele é bom em fazer rosquinha, é bom em fazer pão francês, então ele faz isso aqui. Não que a função padeiro faz isso daqui, né? Ele coloca o José para fazer ele aquela função. Sim. Né? Não é a função do José. É o contrário. É o José da função. O José pode ser bom no caixa, mas peraí, o José tem qual função? Tá na função de padeiro, então ele não tem que ficar no caixa, não. Ele tem que ficar fazendo rosquinho, pão de francês, bolo. Outra dica. Quando a empresa está crescendo, existe um hackzinho que eu tô até... É uma cultura boa isso, tá? Que a gente chama de peças coringas. Você pode olhar para a pessoa com uma certa função, só que ela... Naquele momento, você está precisando que ela faça uma coisinha um pouco a mais. Se ela é uma pessoa boa, que está despontando, pode usar o over-delivery dela para entregar alguma coisinha a mais. Né? Então, você usa ela como um coringa. Por exemplo, tá? Uma pessoa que ela é responsável para gerenciar números nossos, sei lá, parte analítica. O cara mexendo com dados e tudo mais, enfim. Só que não tem ninguém como gestor do momento. Passa para ela como analisar dados e gerir um pouco de pessoas. Pronto. Você coloca um pouquinho a mais ali para ela, uma coisinha a mais ali para ela, para suprir uma necessidade. Não pense em contratar um gestor para um setor que tem 3 pessoas só para poder gerir as pessoas. Não. Você pode fazer umas adaptações ali. Só tem que pensar que quando aquela equipe crescer, vai ter que ter uma pessoa para... É para isso. Para ficar. Quando aquela conta fechar, você tem que ter alguém ali já pronto. Isso são dicas bem práticas e funciona muito bem. Porque tem gente que vai lá e quer contratar o encarregado de tal, sendo que nem tem, sei lá, tem 2 pessoas. Por exemplo, a gente tem equipe de marketing e equipe de, sei lá, de comunicação, por exemplo, dentro da mesma equipe. Vamos colocar outra pessoa dentro da comunicação só porque tem 2 pessoas? Não faz sentido. Não faz sentido. Né? Então a gente tem que juntar para alguém para fazer. Depois separa, quando ficar grande, né? Exatamente. Boa. É isso. Mas das métricas, não vai falar das métricas? Já falei 360, já falei, mas você não quer entrar em detalhes? Acho que é muita coisa, é muito detalhe, é muitas métricas, que o principal são muitas coisas. É o cara medir, né, mano? É medir. Independente, você vai anotar no papel de pão ou vai anotar no... fazer uma análise SWOT. Ele tem que anotar, medir pra ver quem tá melhor que o outro. Porque tem muita gente que vai estar próxima, né, velho? Existem várias maneiras de... Mais dica. Tem coisas que
fazer coisas bem legais. Tem como você fazer uma gamificação, colocar pontos em algumas determinadas funções. Essa função, por exemplo, um vendedor que tem que ter especialidade em comunicação. Quanto que é a comunicação dele? Você pode fazer um ranking dele, montar especificamente o que dentro de cada função, o que a pessoa faz. Usar o 360, o 360 é uma avaliação entre eles. Esse 360 eles se avaliam, a gente tem esse relatório, junta com o que você acha da pessoa, monta tudo e vai fazer o feedback, entendeu? Com todos os dados na mão, vai lá e faz o feedback. Com todos os dados na mão, recolhe de novo, vê o que mudou, o que não mudou, se melhorou, se não, vai lá e faz o feedback de novo. Esse que é o negócio. É um negócio que não tem fim, ele é rotativo, né? Então, é isso. Acho que as métricas servem para isso. Né? E o plano de carreira é tão importante, voltando para o plano de carreira ali, que eu estava pensando aqui, que o plano de carreira é importante quando a empresa é grande, realmente. Quando ela é pequena, não faz tanto sentido, talvez, porque talvez não vai ter muita progressão ali dentro. Depende muito da empresa, muito. Mas empresas que têm progressão, por que é importante? Porque assim, imagina, eu estou na posição de vendedor. Aí eu sei que a próxima posição de vendedor ali é o supervisor de vendas. Depois a próxima função é o, sei lá, qual que seria a próxima? O gerente de vendas, seria? É o gerente. E qual que seria depois a próxima do gerente de vendas? Diretor, né? Diretor de vendas. Tá, e aí eu fiz essa progressão ali, beleza. E o que é legal no plano de carreira? Ui. E o vendedor, ele tem que saber que ele tem que saber as funções que o vendedor tem que fazer. Então, o que é? Fazer vendas, contactar leads, qualificar clientes, enfim. Ou não, é do qualificador, enfim. Tá, o supervisor, o que ele tem que fazer? Qual que é a função do supervisor? O supervisor tem que olhar as vendas dos vendedores, ajudar com suporte, treinar o vendedor a ser melhor, beleza. Qual que é a função do outro? Do gerente. O gerente tem que treinar o supervisor a saber supervisionar as pessoas, que entra no pipeline da liderança. E aí, com isso, você consegue saber o que o vendedor tem que se desenvolver para ele passar para ser um supervisor. Então, você já sabe o que você vai treinar o cara. Porque já tem um plano de carreira para ele. Então, você quer virar um supervisor? Então, você tem que aprender essa função aqui. Então, porque às vezes o cara domina o que ele faz hoje. Só que para ele virar aquele próximo passo ali, ele tem que aprender outra habilidade. Qual a habilidade que ele tem que aprender? Ele tem que aprender o que você colocou ali no plano de carreira seu. Naquela função. Então, fica muito mais claro pro cara, para mim crescer dentro da empresa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender essa função que eu não sei. Porque o cara sabe o que ele tem que aprender. Agora, se o cara não sabe, ele vai ficar bom. Eu virei um puto de um vendedor. Só que eu não consigo crescer mais, porque eu não sei onde eu vou crescer. O que eu tenho que fazer para crescer? E tem um motivo. Tem dois motivos que fazem as empresas. Se vocês procurarem, é muito raro encontrar uma empresa com menos de 100 colaboradores que tem um plano de carreira. É muito difícil. É um negócio bem difícil de estar pronto. Realmente, esse é o plano de carreira que a gente segue mesmo. É difícil ter isso. Por quê? 2 fatores. Primeiro, é difícil de montar, é difícil de pensar, são poucas pessoas que entendem. E segundo, custa caro. Quando você vai montar um plano de carreira, quando você vai montar perspectiva e colocar salários diferentes, mudar, é um custo a mais. Existe até eu conversei até com caras que cita qualquer empresa, mas é uma empresa de 1.000 funcionários, não tinha um plano de carreira bem estabelecido. Demoraram 3 anos para implementar o plano de carreira. O custo da folha salarial com os mesmos funcionários subiu de R$2 milhões. Caraca. Só para implementar o plano de carreira. Entendeu? Então, assim, é um custo alto, é um negócio que muda o jogo, mas te dá progressão, dá perspectiva de progresso. É esse que é o negócio. Aí os caras falam assim, não vou fazer isso não, meu. R$2 milhões a mais, pelo amor de Deus. Aí o cara não faz, o cara perde as pessoas, quebra a empresa, porque a empresa é feita de pessoas. Exatamente. Então, se você não fizer, você vai perder, né? Então não tem muito como você escapar. Empresas né? grandes meio que vai virar uma obrigação, né? O que mais? Isso? É isso. Deu bastante conteúdo já, né? Tem uma parada legal também de recrutamento, tá? Dentro de recrutamento, cara, existem milhares de coisas de gestão de pessoas que, existe desde o processo lá de recrutar um estagiário, recrutar um colaborador, até fazer um processo de trainee. Existem milhares de processos bem legais que dá para serem feitos. O recrutamento talvez seja a principal peneira para trazer pessoas boas para dentro da empresa. Qualificadas. Né? Então, invista em bons times de recrutamento. Invista em recrutamento, porque dá vazão. E em processo também de recrutamento. Processo de recrutamento. Invista em processo de recrutamento. Invista em pessoas que façam recrutamento, porque no momento que a sua empresa está crescendo, ela vai demandar pessoas. E se isso ficar na mão do gestor de cada setor, vai travar a roda. Mas o gestor e o dono tem que ter a visão muito foda disso daí, velho. Ele precisa ter muito enraizado nisso. Ele tem que ter
Ele tem que estudar muito para ele poder ter o time dele de RH, o time dele de GP, para poder ter um processo seletivo forte. Porque vai começar com ele, velho. Não tem como ele... Vai começar com ele. Aí vai ele começar entra naquela com história. É. Senão ele cobra de uma coisa que ele não Ele compactua. não, ele não tá compactuando, não tá entendendo o que tá Ele acontecendo. quer que recruta rápido, mas não tem como recrutar pessoas boas e ser rápido. Rápido, exatamente. Ou ele precisa de um time maior. Então, demora para recrutar, né? Pessoas boas. E demora para você fazer com que os recrutadores entendam seu time, entenda aquela gestão. Enfim, a gente tem até uma conversa que assim, a gente vai criar qualificações. A gente tem um time de recrutamento e a gente vai criar qualificações para recrutadores. Isso é bem legal. Por exemplo, um recrutador que vai recrutar alguém de TI, ele precisa ter uma base de TI mínima para saber como recrutar. Vai recrutar alguém de motorista, ele tem que ter uma base. Então ele tem que tirar um mini certificado ali aqui interno para ele conseguir fazer tais tipos de recrutamento. Legal isso, hein? É bem legal. Da hora. Porque senão eu sempre fico pensando nisso. Por isso que assim, quando a gente foi... A gente hoje é sócio da Graco, né? Da Graco Burger. O que a gente fez com a Aline, que é a nossa recrutadora? A gente levou ela lá na Graco e fez ela conhecer a cozinha inteira da Graco. Pra ela saber o que a Graco fazia, porque ela só comia lanche. Nunca Era só apaixonada pelo lanche. Só comia as batatinhas, ketchup, entendeu? Bolinho de maionese. Mas ela nunca tinha visitado uma cozinha e saber qual que é a função de cada pessoa. E ela estava contratando pessoas para aquela função. Se ela não soubesse disso, como é que ela sabia se aquela pessoa tem aquele perfil ou não para aquela função? Então a gente levou ela lá, ela conheceu a cozinha inteira, viu os processos, viu o que cada pessoa faz, qual que tem que ser o perfil daquela pessoa ideal para aquilo ali, e ela meio que entendeu um todo. Então, ela criou a habilitação dela da Graco. Mas assim, claro que ela não sabe fazer o processo, mas ela sabe mais ou menos como é que funciona, sabe o básico, né? Ela não precisa saber programar, por exemplo, não precisa saber programar, ela tem que entender as linguagens, entender o que a pessoa precisa saber, enfim. Senão ela não está apta para fazer contratação desse tipo de pessoa, né? Senão ela vai só avaliar por, sei lá, soft skill, né? Esse é um spoilerzinho aí dos progressos nossos que a gente vai implementar, vai colocar. É um curso para cada área. É como se fosse uma habilitação. É literalmente uma habilitação. Tá habilitado a recrutar pessoas de Tem uma prova? É, uma prova. A ideia é fazer uma prova para cada setor. Pô, tá habilitado para isso, tem que saber responder tudo isso aqui, tem que tirar uma nota em relação a isso aqui. Aí está habilitado para isso. E o que ganha, né? Mas é legal. O que ganha a recrutadora que tá isso? Uma CNH. Ela ganha uma carteirinha. Mas a ideia é ela poder achar mais gente e ter mais espectro de gente para poder recrutar. Porque hoje a gente está pagando por demanda de recrutamento. Então vai chegar um ponto que, sei lá, vai acabar auxiliar de loja. Não vai ter muito como recrutar. Ela vai ter que tirar habilitações para conseguir pegar mais pessoas, né? Então tem que não ter... entendi. Como assim vai acabar o auxiliar de loja? Por exemplo, vai ter um momento que, sei lá, a gente supriu nossa demanda de motorista. E a pessoa só está habilitada para motorista. Como é que ela vai recrutar? Então ela necessita ter habilitações. Vai acabar pessoas para recrutar para auxiliar de loja. E ela ganha por demanda, entendeu? Entendi. Enfim. Da hora, tá. Agora, para deixar um pouco mais profunda a conversa aqui rapidinho, para a galera que quer se aprofundar nesse tema, aonde que você aprendeu essas coisas que você tá falando aí? Putz. Vai falando aí, cara, no YouTube. Não, de verdade, acho que o que eu mais aprendi da história foi Google. Não tem nada. Google, mas como é que você faz? Não, mas você todo digita mundo lá. tem o Eu quero Google. assim, ó. Sei lá. O que faz um gestor de RH? Quais são as áreas do setor de RH? É bem básico, isso foi lá atrás, há muito tempo atrás. Como é que funciona o setor de RH? Essa ali é blog. Blog, o que os caras falam, o que a pessoa faz. Vai aparecer um vídeo, aí você vai juntando informação. Isso. Aí, beleza. Para mim, o Google é a principal ferramenta. A segunda principal ferramenta de verdade, é network. É saber conversar com pessoas que sabem disso. Que tá na sua Que frente. está na minha frente. Eu conversei com algumas pessoas que me ajudaram a ter uma visão diferente de RH, né? Foi uma pessoa que eu conversei 2 dias atrás, uma pessoa que eu conversei, que é a mãe da Aline, que é uma pessoa que já ajudou bastante. Então, ter referências de network. Profissionais experientes da área. Então, um mentor. Mentor. Aí que Ajuda tá. muito. Nossa, se não curto tivesse caminho. mentor, você tem que entrar numa área que você não sabia nada. Então, como é que você fez? Você vai atrás de mentores para te ajudar. Exatamente. Boa. É isso. E tem livros também, né? Tem um livro só que eu li até hoje, realmente, de funções de RH que são equipes energizadas. Ele fala de 4 tipos de equipes energizadas e como que você consegue trazer esse poder, que é o que eu falei para vocês. Pô, de manhã, como você acorda, que você faz isso, faz aquilo. Quando você leva a pessoa para o seu poder máximo, fala muito de estado de flow, como é que você faz a pessoa entrar no estado de flow, enfim. Então, é como você engajar a equipe, né? Equipes energizadas, é um livro bem legal ali para gerir. E você, como você aprendeu essas coisas? Eu aprendi bastante, velho, sendo específico mesmo, ouvindo o podcast Empresas Autogerenciáveis, do Marcelo Germano. Ele Isso é fala... legal também, cara. Você ouve Isso é bastante, né?
Ele fala muito sobre isso. Ele tem bastante podcast que fala só sobre pessoas, ou só sobre feedback, ou só sobre cultura. Ele fala sobre tudo, mas ele é bom nessa parte mesmo, né? Ele é bom o nisso. foco dele, né? Ele é muito bom. E de livro, o que me despertou isso foi quando o Rafael começou a fazer coisas lá em Paranavaí, lembra? Ele começou a desenvolver umas coisas diferentes e tal. Eu tava lendo o livro Princípios, do Ray Dalio, na época. E ele fala muito sobre os princípios... Nossa, você conversou bastante com esse livro aí. Bem sobre legal. os princípios do trabalho. Então, uma das coisas que ele mais fala do trabalho é sobre pessoas. Então, essa parte de princípios do trabalho é uma parte muito boa, porque ele fala dos tipos de pessoa, do que tem que ser feito, dos processos, de muito processo. Ele é um cara bem analítico, então vale a pena também. Da hora. E vou pegar aqui a minha referência aqui, mas a minha referência foi bastante vídeo no YouTube, cara, de verdade mesmo. Mais acessível que isso não tem como, velho. Sabe um cara que eu vi bastante palestra já, que fala muito sobre isso, mas ele tem que tentar puxar pra você isso. Mas é o Bernardinho, vai da seleção brasileira. Nossa, de ele é vôlei. foda. Nisso, hein? Pra Eu já vi liderança, também. ele é o Só cara, que assim, mano. ele lidera um time de vôlei. Aí tem que trazer pra sua realidade da empresa, né? Mas é um cara muito foda. Eu já vi várias palestras do cara já, tipo, que fala também. como, porque o cara foi campeão, sei lá, 30 vezes, né? Aí, tipo, como é que o cara faz a equipe ficar de novo, querer ser campeão? Muito foda. E é um cara foda pra caramba. E tem um livro que eu li recentemente inteiro, que é difícil de ler esse livro, hein? É difícil, mas vale a pena. Tem momento pra ler ele, né? Tem um momento também certo. Eu acho que assim, se você tem, sei lá, 4 funcionários, não é pra você esse livro ainda. Se você tem, tipo, uns 20, acho que dá pra começar a se ler já. Já eu dá acho uma que visão, né? já começa a valer a pena. Mas você tem 4 pessoas, uma loja, um negocinho, sei lá, não perca tempo, porque acho que é muito grande para o seu negócio, tá? Mas chama Pipeline da Liderança. Ele ensina como você montar... Denso. Ele é pesado, só que ele é um nível técnico, então você tem que ler, anotar, estudar, pensar, tentar colocar coisa em prática já, mas ele ensina como você organizar essa questão de função, hierarquia, toda essa ideia de você preparar as funções para a pessoa evoluir de cargo, como dar o feedback para essa pessoa, como ensinar ela, então é bem prático. Só que assim, também é técnico também ao mesmo tempo. Mas eu acho que não começa lendo esse livro, cara. Não, começa lendo esse livro. É um negócio mais vai no fundo. YouTube primeiro, entende o mundo de como gerir pessoas e depois vai para esse livro. Mas é um livro bem famoso, todo mundo fala do Rancharan. Esse cara aí, é o Rancharan do Pipeline da Liderança. Da hora. Bem técnico. Da hora. O que mais? É isso? É isso. Falamos sobre tudo mesmo? Faltou alguma pergunta que a gente não... Acho que não. Então é isso, então. Então, eu acho que eu gosto desse tipo de podcast porque a gente traz conteúdo mais prático, né? Porque quando a gente faz podcast com convidado, fica muito na história das pessoas, né? Aí, se você curtiu esse tipo de podcast, fala pra gente se você gostou realmente desse tipo de podcast, se quer ter mais tipo de vídeo assim, ou você prefere mais história, porque assim, história é legal também, mas eu acho que o tipo de conteúdo que traz prático, acho que é mais... Ensina. Ensina mais. É mais uma aula, assim, mas assim, não é uma aula que a gente é professor, mas a gente traz a prática nossa do dia a dia que a gente vai aplicando, né? Sim. Então me manda, tem muita gente que manda pra mim no direct do Instagram, então me manda lá pra mim se você curtiu esse Pode tipo de podcast. Pode mandar responder também. de todo mundo aí. Pode mandar pergunta, não só de se gostou do podcast, pode perguntar sobre gestão de pessoas também. A gente tá aqui Qualquer pergunta sobre empresa, qualquer qualquer sobre coisa. negócio. Meu, eu tô com uma dúvida, a gente pode trazer um quadro, porque hoje a galera tá mandando muito pra mim no podcast aqui no privado, assim. Podia trazer um quadro de pergunta dos ouvintes, velho. Entendeu? O cara Da fazer hora, uma mano. pergunta e a gente trazer aqui. Né? Acho que é legal, que a galera fala comigo. Beleza? Então, ó, Fechou. pra seguir eu no Instagram é @SérgioKendi. Segue lá, tem os Bom Dia Campeões. E vale essa aí. Então, se você me segue, sabe o que eu tô falando. Então, segue lá. Manda pra mim mensagem se você ouviu esse podcast. Se você curtiu o podcast. Qual que é o seu? @MatheusQM. O que tem lá? Tem só eu só, velho. Tá, beleza. E o seu? Meu @Matheus Bragato. E o que tem lá? Saber o que tem lá? Quando dá na telha, eu compartilho algumas coisas sobre paternidade, compartilho Bem legal, meu eu dia a curti. dia, às vezes, de fábrica, escritório. Acabei de lembrar que Pessoas. você fez uma sequência de stories, eu não vi, mano. Nossa, Sabe você qual perdeu o que foi pior? ensinamento. Mano, Perdeu. eu tinha gravado pra mim assistir inteiro, velho. Você guardou pra assistir inteiro, Ô, perdeu. depois você pode mandar pra mim gravado, de verdade? Mano, Pô, de verdade, esse podcast, pra quem é pai, velho, escutem, porque o bagulho é da hora. podcast, é stories. É um podcast o negócio, cara. Mano, é tão foda. Pra mim foi um bagulho foda, porque eu nunca tinha parado pra fazer uma série de stories assim. Mas, mano, foi um aprendizado ali de 3 anos lendo os livros ali. Porque eu não li todos. Aí você compilou seguidamente. tudo e... Compilei tudo e passei. Muito da E uma hora. galera me respondeu, eu achei muito da hora. Muito uma da galera agradeceu pela indicação, falou que ia comprar, a gente Estados Unidos. Mano, muito foda. Da Muito hora. foda. Seu stories foi Ô, você bem... tem que postar no feed então, velho. Falou, a galera demorou. pediu, eu coloquei no feed. Demorou. monta o texto inteiro e posta lá. Demorou. Da hora. Fechou. Então é isso, ó. Do Papo Empreendedor é @Papo Empreendedor Oficial. E ó, não esquece, velho, de curtir esse vídeo, compartilhar,
clica no botãozinho gostei lá no vídeo do YouTube, porque a gente precisa conseguir likes pra página crescer, senão a gente vai parar de fazer isso aqui, velho, porque aqui é de graça, tá? E pode mandar pergunta, hein? Não esquece. Não. Manda pergunta, comenta no vídeo também a pergunta, a gente pode ler depois nos comentários, o Hector puxa os comentários de vocês, então comenta no vídeo do YouTube. Também dá pra... Avalie a gente no Spotify, que agora o Spotify dá pra avaliar. Então coloca lá a estrelinha de 5 estrelas, se você gostou, ou coloca 4. Enfim, coloca o que você sentiu no coração. Eu não sabia, velho. Dá pra você avaliar no Spotify que massa, agora. Mano. Mais nova que o emoji do WhatsApp. E a gente tem uma meta que é assim, a gente quer bater 1000 visualizações nesse vídeo. A gente tá batendo uma meta de mais ou menos 200 visualizações. Então se cada um mandar pra 3 pessoas... Não, pra 5 pessoas a meta é batida. Certo? Show. Top. Então é só mandar um vídeo para 5 pessoas ali e fazer a pessoa assistir. A gente esse é um vídeo que pode mandar no grupo da empresa, mano. Então, pra dar um... Manda pra 30. 5 vai ver, velho. Fica tranquilo. Beleza? Joga pra mais. Beleza? Fechou, então é isso, galera. Obrigado, até o próximo episódio e Tchau. Tchau, valeu.